imagens aqui homem claro. Estamos a ver que as imagens estão claras. Nzamba sungi tozo ki ba instrument. Deus ajudou, nós recebemos instrumentos. Eu tenho aqui na Krefeld be. Que veio a partir de Krefeld. A administração como a consegue demanda. Os administradores fizeram um pedido. A administração grupo. Ou seja, os administradores do grupo. Pensa que a demanda e a lisungi. Eles fizeram um pedido de ajuda. Nkoro a sala que graça sungi biso. E o Senhor nos fez graça e nos ajudou. Bandego vai responder biso biloko ya semana. Os irmãos responderam, os instrumentos vieram nessa semana. Donc tozana biloko ya sika ya bien batindeli biso. Temos aparelhos novos que eles nos mandaram. Para projeter a imagem clara. Para projetar as imagens claras. E tozana ordinateur, tozana aparelho pe ya sika yaki. E temos um novo computador e um novo projetor. Nzamba pambola bandeko pona musala basali ya Nzambe. Que Deus abençoe os irmãos pelo trabalho que eles fizeram. E Nzamba pambola bandeko pona inspiração não. Também que Deus abençoe o irmão por essa inspiração. Bandeko basali biso basugi biso pe nkolo abatisa so mingo leka. E aos irmãos que ajudaram, que Deus acrescente muito. O frère, eu coisa, eu como que Zambongo, que Zambongo ebele. Porque irmão, esses aparelhos custam caro. Caixa não é presa que presque 7 kg. A sua caixa tinha 7 quilos. Um frère que não com abimisa aqui telefone aí moko kaga muke. O irmão pegou o seu único telefone digital, seu telefone digital. Eu tá com ele bandeiye. E telefone veio a partir daqui. Na agência kuna que babimisa yango kaga kuna. Na agência quando ele foi fazer levantamento, écoute aí presque $100. Custou uns $145. $140 telefone amuke. Um simples telefone. E pesa combien? E pesa quanto? 140 telefone, 140 mil, $140. São por aí $140. Bom, se colocar 7 quilos. Agora pensa ainda 7 quilos. Écoutez combien de? Quanto é que custou? Frère, irmão, basombi na mbongo na bango. Eles compraram com seu dinheiro. Batindi batipesi na mbongo ya kubimisela. E também pagaram o dinheiro de Isso to futi eloko te tokeka to zuba. Nós não pagamos como simplesmente buscar as coisas. Frère, combien ba bebisi? Irmão, quantos é que eles gastaram? Frère, irmão, ceux que todos sagana, se nós estamos a brincar, há pessoas, donc, quer dizer, valeur importância ya kozombo na ya pesa atia na bagamukile, ele não tem mais importância de investimento nas coisas. Bazo investir pour Nzambe. Investem para Deus. Baza na revelação ana. Eles têm essa revelação. Porque eles sabem, d'ici peu de temps, que daqui a pouco, eles irão ao céu. E também sabem, na banca ya lola. Estão a guardar no banco do céu. Yozo kwa mase mbongo abomba na yo bien. Acumular o teu dinheiro aqui, continue. Bakosenga kuti contribution na igreja. Tala caro, tala. Veja, jusqu'à aujourd'hui. Até hoje. Ozo bomba pona aguardar pona yo moko. Para você mesmo. Na pona famille na yo. Para tua família. Porque família tem problema, tala bongo zo. Veja, tanto dinheiro. Pona Nzambo zo bomba. Mas para Deus você está a aguardar. Est-ce que mon frère Marcelo zo suzula? Será que você está a entender, irmão, irmã? Mais Bíblia lobike. Mas a Bíblia diz yo bomba la bomengo na biso. Que guardemos a nossa riqueza awa mokili te. Não aqui no mundo. Bisika bandonge bazali. Lá onde há traças. Bamiyibi. Aonde há ladrões. Bakobotela ngo bakozonga keinios. Roubar e tudo ir. Mas só bombele na banca ali colo. Mas se você guardar no banco do céu, muyibi akozonga ngo teguna. Ladrão nunca poderá ir buscar lá. Biloko pe babebi seka bale biloko babebe obombi mbongo na yo. E você guarda o teu dinheiro. Baye balieli yango na banselele. E começam a perfurar naqueles insectos. Una na banca lola nselela ukota. No banco do céu essas traças nunca vão entrar. Mona vantagem ya kubombela kuna lola. Já a vantagem de guardar no céu? Parce que juto kotika mukilo. Porque um dia nós deixaremos este mundo. Bíblia lito yaki bolumbu. Bíblia diz que nós viemos nu. Bolumbu. Voltaremos também nu. Atoa masango frère. Então mesmo se você continuar a guardar. Na cimetière bakotela yo ango te. Até não vão colocar o teu dinheiro. E kotika la pona bato mukili. Vai ficar para os mundanos. Peut-être ba païens. Talvez os pagãos. Bango tu banakodonde lango. É que vão dominar sobre o teu dinheiro. Mwasino na bana kuta mususu. Talvez a tua mulher e os teus filhos. Peut-être que tu vas kokatila bango. Talvez não vão beneficiar desse dinheiro. Frère, irmão, réveillons-nous. Acordemos. Nzamba pamula bande kona biso. Que Deus abençoe os nossos irmãos. O déficit nzambe. Quer dizer, nós devemos a Deus. Quando recebemos também, e vamos saber conservá-lo.
toyeba ko utiliser ngo Vamos saber utilizá-lo. to sakarela ngote Não brinquemos com ele, we kute mbongo. porque custou muito dinheiro. Amen. Amém. Ok, on est en église l'église pour eloko nyonso sengeli boyeba Para que saibam oyo eza ya église. que isso é da igreja. Po boza ba membre sengeli bozala informé. E são membros, devem ser informados. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Ok, avant to lega na matéria na biso, Antes de passar a nossa pregação, nazana mise au point. eu tenho aqui alguns relatos Nazara nani la ngata lisa l'église que quero mise au mostrar à point. igreja. Mise au point sur l'appellation des pasteurs. Dar uns comentários sobre a apelação do pastor. Ya ngana talisa pa bandeko to Quero l'église mostrar aos irmãos ou na l'église. ou à igreja. Quand nous prêchons sur la restauration, Quando pregamos sobre a restauração, le message est venu pour restaurer notre cœur. mensagem para restaurar nossos Os corações, homens se condimana biso kola batazala biso ba para apôtre. nossa fé comer a fé dos apóstolos. C'est-à-dire faut zonga. Nós temos que voltar. Ndenge ba apôtre bazali kondima Os bazali ko apóstolos pratiquer. iam, como eles praticavam. Faut zonga na nyonso. Temos que voltar em tudo. Alors, E então, ba apôtre ndenge bazali ko bengana. como é que os apóstolos eram chamados? Biso pe ndenge to ko bengana naka. Também como é que podemos nos chamar? C'est pourquoi nazana quelques citations na nyatangela bino Tem algumas citações aqui para ler, sur mise au point. alguns comentários, Mise au point sur l'appellation du pasteur. alguns comentários sobre o chamar de pastor. Normalement, Normalmente, pasteur, ce n'est pas un nom. chamar pastor não é um nome, Ça combo ya mutute. não é nome de alguém. Je sais que mes frères, vous me considérez, vous Eu me sei que respectez. vocês me consideram, Malgré apesar les causes en fait, me méprisaka. por aqui também aqueles que desprezam. Mais vous qui me considérez, Mas vocês que me consideram, que le Seigneur vous bénisse. que o Senhor vos abençoe. Je vous aime, Eu vos amo, mais la ligne to sala o ezali lo baranza. mas eu quero que façamos o que é a palavra de Deus. Je suis votre frère Eu Emmanuel. sou vosso irmão Emanuel. Nasa pasteur, como nanga pasteur te. O meu nome não é pastor. Appelle-moi mon frère. Chama-me de irmão. Ça sera bien. Vai ser muito bom. Au Bible lobby, Porque a Bíblia diz, Matthieu 24, Mateus 24, je crois verset 8 à 10. acho que é versículo 8 a Deus, Nous sommes des frères. e somos irmãos. Lisons ce que frère et notre Seigneur a dit. Ler o que disse o nosso Senhor Matthieu 24, em Mateus capítulo 24, verset 8 à 10. versículo 8 a 10. Matthieu 23, 23. C'est Matthieu 23. É Mateus 23. Matthieu 23, verset 8 à 10. Mateus 23, versículo 8 a 10. Mais vous, Mas vós ne vous faites pas appeler Rabbi, não se façam chamar por Rabi, car un seul est votre maître, apenas um que é o vosso mestre, et vous êtes tous frères. todos vós sois irmãos. 9. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, E a ninguém sobre a terra chamai de vosso Pai, car un seul est votre Père, porque um só é o vosso Pai, celui qui est dans le ciel. aquele que está nos céus. 10. 10. Ne vous faites pas appeler directeur, Vocês vão chamar por guia, car un seul est votre directeur, porque um só é o vosso guia, le Christ. que é o Cristo. Nous sommes des frères et des Nós somos sœurs. irmãos e irmãs. Ah, bonjour frère Manuel. Olá para mon frère O Senhor te Manuel. abençoe, irmão Emanuel. C'est bien. Isso vai ser muito bom. Pasteur, Não, pastor. ce n'est pas un nom. Pastor não é um nome. C'est un titre, c'est un sujet. É apenas um título. Asuba tu no pasteur a Se contarem quem é o Notre nosso pastor. pasteur, c'est frère Emma. O nosso pastor é irmão Mais ne m'appelle Emanuel. pas pasteur, viens. Ah, non, Pasteur. pastor, venha. Pasteur. Pastor. Oh, est-ce que c'est mon nom? Será que esse é o meu Ça nome? comme on a dit? Esse não é o meu nome. Frère Emma. Irmão Emanuel. Dans la Bible, c'était Na Bíblia era frère Pierre, irmão Pedro, frère Paul, irmão Paulo, frère Jacques. irmão Tiago. C'est bien. É bom. Bon, todos os asikoyo prophètes. Agora vamos ler o profeta. Todos os prophètes. Vamos ler o Não profeta vai ser commentaire. para acrescentar alguns comentários. Donc aí mon frère Branham. Vamos ler o próprio irmão Branham. Frère Branham, tu bem aqui, frère Branham. Nós chamamos ele de irmão Branham. Frère Frank, tu bem aqui, né? Como é que nós chamamos o irmão Frère Frank? Frank. De irmão Frank. Est-ce que avant frère Frank akufa, Antes que o irmão Frank morresse, nani azalaki pasteur e assembleia Creferne? era o pastor da Assembleia de Crefeld. Nani ko répondre? Quem pode responder? Kombo ya pasteur da Creferne ezalaki nani? Qual era o nome do pastor de Crefeld? Le berger de pasteur de Crefelde. O pastor de Crefeld. Ezalaki nani? Era quem?
Evaldo Frank. Era Evaldo Frank. Pasteur et Assemblée Krefeld. Que era o pastor da Assembleia de Krefeld. Mais aucun jour, maintenant, on a pasteur. Nenhum dia eles chamavam de pastor. Isso não sou muito bem, cara. Frère Frank. Chamamos de irmão Frank. Frère Frank. Irmão Frank. Frère Frank. Irmão Frank. C'est bien. É bom. Amém. Bon, todos la parole parlée. Vamos ler a brochura, a palavra falada. La parole parlée, la semence originale. A palavra falada é a semente original. La parole parlée, la semence originale. A palavra falada é a semente original. Prêché le 18 mars 63. Pregado no 18 de março de 63. 18 mars 62. 18 de março de 62. Première partie. Primeira parte. O bater na Tongo. Que foi pregada de manhã. Le matin. Foi pregada de manhã. La parole parlée, la semence originale, prêché le A palavra matin. falada é a semente original. 18 mars 62. De 18 de março de 62. Nous sommes dans le paragraphe 20 jusqu'à 23. Estamos no parágrafo 20 até 23. Eu quero messager frère Branham Wazalobao. Como diz aqui o mensageiro. Ce n'est pas simplement pour faire un peu d'humour en ce moment. Não é simplesmente para fazer um pouco de barulho neste momento. Mais voici quelque chose Mas essa aqui é alguma coisa qui m'a beaucoup frappé une fois. que sempre me bateu por várias vezes. Il y avait une réunion à Chicago. Houve uma reunião em Chicago Et un homme de couleur qui était assis là. e um homem de cor que estava lá sentado, Homem negro. O povo vai comprar um homem negro. para que eles entendam, um homem negro. Frère Branham Wazalobao bem a pessoa bata muito homem Ele de couleur. chamava de homens de cor, nossos negros. Muito muka muito azalaki wana. Havia lá um homem negro. Oui. Un homme de couleur était assis là et il répétait constamment. Assentado e repetia constantemente. Muito wana muito azalaki koloba azako répéter que tá venu. Aquele homem repetia constantemente. Je voudrais voir le docteur Branham. E se queria ver o Dr. Branham. Il portait un énorme chapeau, Ele usava um chapéu grande. des croix énormes de 8 ou 10 pouces. Acho que tinha por aí 8 a 10 polegadas. Qui lui couvrait la poitrine. E que cobria até o seu peito. Des vêtements sacerdotaux. E também a sua veste Un sacerdotal. accoutrement vraiment étrange. Então era tão estranho. Avec des drôles de bagues. E que tinha lá tanto, Et un chapelet. com tantos brincos e Un chapelet. E tinha lá também. Misanga. E tinha lá também suas miçangas. Et ainsi de suite. E assim por diante. J'ai dit à frère Baxter. Eu disse ao irmão pastor. Baxter, c'est mon associé. Disse, irmão Baxter era o meu associado. Dis-lui, fais-le venir dans la pièce. Eu disse-lhe, faça-lhe subir até o altar. Je vais le voir. Eu quero vê-lo. Paragraphe 21. Parágrafo 21. Il s'est assis avec moi Ele assentou-se comigo et il a dit, e ele disse: dois-je m'adresser à vous en vous appelant père será que eu posso chamar-te de pai? ou en vous appelant révérend Ou chamar-te de reverendo? ou en vous appelant ancien? Ou então te chamar de ancião? Muito mundo não vai para parece que Aquele nego disse, irmão Branham: na benga eu nani père, posso te chamar de pai? bien révérend Ou te chamar de ou bien reverendo? ancien Ou te chamar de ancião? ou comment Ou então como? adresser à vous? Que eu posso chamar a você? Eu quero réponse à frère Branham Houve a resposta do irmão Branham. na paragraphe 22. No parágrafo 22. J'ai dit, Eu disse: si vous m'aimez, se você me ama, appelez-moi frère. chama-me de irmão. Et donc, par respect, il a fait. E então, por respeito, ele fez isso. Amen. Amém. Si vous m'aimez, appelez-moi frère. Se você me ama, me chamam de irmão. Un autre témoignage, un autre témoignage. Uma outra testemunha. Allons dans questions et réponses. Vamos às perguntas e respostas Si la Genèse, sobre Gênesis. questions et réponses sur la Genèse. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Prêché le 29 7 mois. Pregado aos 29 de julho. 29 7 mois. 29 de julho 1953. 1953. Questions et réponses sur la Genèse. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Prêché le 29 7 mois 1953. Para os 29 de julho de 53. Paragraphe 119 Parágrafo 119. jusqu'à 120. Até 120. Vous savez, parfois, Vocês sabem que por vezes nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, nós pensamos porque somos pregadores,
Pas vous et moi. E não vocês e eu. Ce n'est pas ce que je dis, Não, frère. não é isso que eu disse, irmão. Mais les Os prédicateurs pregadores pensent que, acham parce qu'ils sont prédicateurs, que porque são pregadores, ils sont plus grands que certains des membres laïcs de l'église. que são maiores do que alguns membros leigos na igreja. Bela batei bakaseke do kwasa Os batimote. pregadores acham, por serem pregadores, E do zaba minene kolega bato badimi bavandi wana. que são superiores do que aqueles que estão aqui sentados. Ils sont plus grands que certains des membres de l'église. Vous n'êtes pas plus grands. Vocês não são maiores. Et aux yeux de Dieu, E aos olhos de Deus, vous n'êtes pas plus grands que cet ivrogne não são maiores do que este bêbado qui s'est converti il y a une que heure. converteu-se há uma hora. Soki beba no kwandi na zibatema, bongo ni motema bobimba. E ele se Frère, converteu, irmão. tozande ki moko Nós tokani. somos iguais. 120. 120. C'est une chose que la réforme n'a jamais épiré. É uma coisa que a reforma nunca tirou. eza eloko moko oyo bareformateur bareformateur litere bosire bakwai kobongisa yango te bakwai kodresse yango te eloko oyo Puderam endereçar aquela coisa. eloko nini. Qual coisa? Je sais que dans ma signature Eu sei que na minha assinatura je mentionne eu menciono révérend. referendo. C'est exact. Exato. C'est simplement une chose liée à la coutume de nos jours. É apenas algo ligado ao costume dos nossos dias. Mais cela ne devrait pas être fait. Mas isso não tem que ser feito. Révérend, Referendo, évêque, é bispo, et docteur, e doutor. et toutes ces choses E todas essas coisas sont des titres são títulos donnés par l'homme. dados pelo homem. Et ce sont des absurdités. E são, na verdade, Absurdités. Absurdités, ça non-sens. e são coisas absurdas, coisas sem Isso não faz sentido. sentido. Coisas sem sentido. Oh, docteur, révérend, évêque. Bispo. Non, mais ce sont des choses, ce sont des absurdités. São coisas sem sentido. Elles ont un sens. Coisas sem sentido. Écoutez, dans la Bible, Na Bíblia, c'était era Pierre, Pedro, Jacques, era Tiago, Paul, era Paulo, Jean era João et tous les autres. e todos os outros. Vraiment, la Bible, ça y gagne. Quando ele disse na Bíblia era assim. Pierre, Era Pedro, Jacques, era Tiago, Jean. era João. Amen. Amém. Si vous voulez lire cela, allez dans l'Acte chapitre 15. Donc, dans Acte 15. Vamos a Atos capítulo 15. Acte 15. Atos capítulo 15, Verset 2. Atos 15, versículo 2. Paul et Barnabas. Paulo e Barnabé Par le biais apôtre Paul et apôtre Barnabas. não disseram que apóstolo Paulo e apóstolo Paul et Barnabé. Barnabas eurent avec eux un débat. Mas Paulo e Barnabé tinham debate Et une vive discours. e o mesmo discurso. Donc, ceux qui ont besoin. Paramos até aí. Donc, sauter verset 7. Pular até o versículo 7. Une grande discussion s'était engagée. E aconteceu uma grande discussão. Pierre se leva. Pedro se levantou. Par le but que pasteur Pierre se leva. Não disseram que pastor Pedro Pierre se leva. Pierre a Pedro télémi. levantou. Et ça dit la convention. Era numa convenção. Pierre a télémi. Pedro levantou-se Et leur dit, oh mes e frères, disse a eles: Oh, meus vous irmãos, savez de longtemps, sabem que desde então Dieu a fait une chose parmi vous. Deus fez alguma coisa entre vocês. On continue ndaku. Pode continuar em Na casa. sauté, Vamos pular verset 13, Jesus. ao versículo 13, Na acte 15, gars. sempre de Atos 15. Lorsqu'il cessait de parler, E quando acabaram de falar, Jacques prit la parole. Tiago tomou a palavra. Jacques prit la parole Tiago tomou a palavra et dit, e disse: oh mes frères, écoutez. Irmãos, ouvem. 14. 14. Simon a rencontré. Simão relatou. Wana Jacques azoloba. Aqui Tiago dizendo: Simon kutué. Esse Simon Akutanaki. até- Jacques alobite que pasteur, révérend Pierre, révérend Pierre. Abi Simon Ele akutanaki. disse: Simão até relatou. Irmão, Tô bem na frère. vamos nos chamar de irmãos. C'est bon. É bom. Les ministères expliqués. O ministério explicado. Les ministères expliqués. O ministério explicado, Prêcher 56. pregado em 1956, 56. 1956, Le 10 janvier. foi pregado aos 10 de janeiro. Non, les premiers 10 mois. Ou seja, foi pregado no dia 1 de outubro. Ministère expliqué. O ministério explicado. Atiango le dit, les premiers
Dis-moi 1956. Obrigado aos 1 de outubro de 56, Parágraphe nango 38. no parágrafo 38. C'est comme ça aujourd'hui. É assim hoje. Nous flânons autour de l'église E nós vamos à volta da et igreja nous nous disons chrétiens. e dissemos que somos cristãos. Cependant, E je enquanto me demande où est cette foi e você se pergunta onde é que está? qui apporte la vertu. Onde está então esse Voyez-vous? caminho que traz Voyez-vous? a vida? Vocês veem? Tozomibenga ba Kristo. Chamamos de Mais cristãos. wapi kondimango? Onde está então essa fé? Ozo benda averti. Nani toyoka ke Fred na que traz teiso. virtude, como nos pregou o irmão Daniel. Até que que kondima foi benda averti. Pregou, disse que a fé deve atrair a Kondima foi virtude. benda ba connaissance nyonso A wana. fé deve atrair todas essas virtudes. Voyez-vous, nous appelons Nós révérends, nos chamamos de reverendo, docteurs doutores et évêques e bispos. et point. E ponto. Oh là Oh là là. je me demande simplement, Eu me pergunto simplesmente, ce que cela a à voir avec la o foi. que é que isso tem a ver com a fé? Saint-Père, Santo Pai et ainsi de suite. e assim por diante. Oh là là, Oh lá lá. nous aimons de grands noms Nós gostamos de grandes nomes et de grands titres. e também de grandes títulos. N'est-ce pas? Não é? Jésus a dit, Jesus disse, vous êtes des frères. sois irmãos. Eu Que lemos em Mateus 23. Alors mes frères, Então, meus irmãos, je sais que vous m'aimez eu sei que vocês me amam pour la considération, pour l'estimation de m'appeler pela pasteur, consideração ou estimação de me chamarem de pastor, mais tozonga na Bible, mas voltemos à Bíblia. tozonga na tempo apôtre, Voltemos ao tempo dos apóstolos. parce que message é pour tozonga ndenge A apôtre. mensagem veio para restaurar-nos como éramos apóstolos. Apôtre bana obenga na ngeba, ngeba frère. Eles eram sempre irmãos. Sika bavandi oyiba teke nani mukoro, nani yango aza nani aza Quando estavam sentados, você não poderia Oiba, saber não, quem não, não, era não, o seu pastor. Chamavam simplesmente de irmãos. Même Jésus, Mesmo Jesus, na grupo bazalaki, no grupo onde ele estava, po bakende kangaye na butu, para que fossem prendê-lo de noite, po bakangaye. para que prendessem Abakane Jesus, kulusu. para que lhe crucificassem. Les pharisiens ba groupe wana bakwa koyeba Aquele teke grupo não poderia saber Jesus aza desi lelo. que Jesus está lá como hoje. Sika groupe za ba pasteur zo mona Ele é um ye. pastor e você vai ver mesmo Elateli moko ndenge sika ndenge um nini. tipo de vestuário assim. Différent na bandimi ndenge lelo zo mona ba da ba denomination, Vimos nas denominações, ba titre ndenge na ndenge, diversos tipos de cadeiras, prophète, ou profeta, uma bishop. ou então bispo, Oh, suki archibishop. ou não ele é arcebispo. Ba Irmão, titre ba zula ma. mas onde é que eles terão esses títulos? Tango bazo kende ba Jésus. Quando foram a Jesus, Judas saiba ke ba ko eles comprendre sabia que te. eles não poderão entendê-lo. Po ye ku tsa se ba kokana na bango bango nyonso ba Pierre. Na ba Jacques, bazaka ndemo. Tanto Tiago eram todos iguais. Po comprendre. Então, para que entendesse, Bomo ntango na kokoma. até quando eu chegar, Muto na kopesa base. aquele homem que eu beijar, Ye wana nde Jésus boko. ele que é Jesus, Ye nde pasteur. ele que é o pastor. Ezala kinde wana. Era assim? Ezala ki simple. Era tudo simples, Jesus. C'est pourquoi mes frères, Então, meus irmãos, to korushango. vamos corrigir isso. Il y a beaucoup des églises. Em muitas igrejas, Même ba frère Mwamba, ba frère Kazadi meu irmão partout. Muamba, meu irmão Kazadi, Ba lima ka sute ba bemba ngo ba nós estamos de pasteur. serem chamados de Ba pastor. bemba ngo ba frère ka. Chamam somente de irmãos. Mais c'est une honte pour nous. Mas uma vergonha para Tu nós. vas écouter le titre de Você vê pasteur, se encontrar pasteur. o C'est une pastor, honte. pastor, Ancien. ancião. Appelle frère. Chama-lhe de irmão. Nazana tante me la frère Frank et audio ya frère Frank. Tanto mais colocado do irmão Frank. Frank alobi. Irmão Frank disse, Alobi malheur. ai. That is alobi malheur. Frank disse, ai. Malheur au prophète. Ai aos profetas. Malheur aux évangélistes. Ai aos evangelistas. Malheur aux bergers. Ai aos pastores. Malheur aux enseignants Ai aos ensinadores. qui acceptent Que aceitam, qu'on attribue à leur service les titres, que atribuam aos seus serviços títulos. alors que c'est un ministère, Enquanto que é un appel divin. que é apenas um chamado divino. Abi mawa, si bazo benga bino ba titre. Aí quando me chamam com Mawa esses malheur. títulos, ai de vocês. Et moi je ne veux pas que je puisse être malheureux. Então eu não quero ser um amaldiçoado ou infeliz. D'abord une malédiction. Eu não quero ser amaldiçoado. Maintenant frère, Chama-me de irmão. c'est bon. É bom. Je sais que Eu sei.
Vous m'estimez, que vocês me estimam vous me considérez. e me consideram. É um bobão bem frère, pasteur, Ceux qui me pasteur. chamam de pastor, Por la considération. pela consideração. Não sou pas bem na pasteur, te. Ou também não me chama de pastor. Essa para com méprisar, É para desprezar. Essa aqui Ele não é para pastor. pastor, pasteur Ele nem é ngati. meu pastor. Para com méprisar. Só para desprezar. Para pensar bem no tema. Aí também Deus sabe o seu coração. Mais les lonés, Mas hoje, nous disons vérité, nous sommes des frères et então, des nós sœurs. somos irmãos e irmãs. Mais ce n'est pas un péché. Mas não é um pecado. Para boba na bem pasteur. Para que me chamavam de Ce pastor. n'est pas le pastor. péché. Não é pecado. Ce n'est pas le péché. Não é um pecado. O bem appeler sumutero exai sumutero. Não chame pecado aquilo que não é pecado. Mais tous os zongandé Mas estamos a voltar à la foi apostolique. à fé apostólica. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Je vous invite à vous mettre debout. Eu vos convido a se levantar Autant la écriture. para lermos as Escrituras. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Merci Seigneur notre Dieu. Obrigado, Senhor nosso Deus, Pour la grâce et le privilège que tu nous accordes encore ce pela graça matin. e privilégio que nos deste nesta manhã. Percebição susu nzambe pe manabomoi. Nos deste o fôlego de vida, Deus, Oto ali sus kwa adore yo nzambe. para que viéssemos te adorar. Ebele ba kufi. Muitos morreram, Ebele bazana ba boloko. muitos estão nas cadeias, Bazana ba hôpital. estão nos hospitais. Tole ki bango te Não nzambe. somos superiores a eles. Awana yo pe bolingo na É yo tua kolo. misericórdia e amor, Senhor. Yango sali ete biso tomona na susu na tongo. Para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Doe awa Seigneur. Viemos aqui, Senhor, Oto mi lakisa te toza ba banani. para não mostrar aquilo que nós somos. Mais ton dimi te kolo. Mas nós queremos que, Senhor, Bolingo na yo na Golgotha. teu amor lá em Yango Golgotha sikoli biso na é makila na que yo. nos redimiu através do seu sangue. Merci pour la grâce. Obrigado por essa graça. Kolo pambola yo bato kotanga. Abençoa a palavra que vamos ler. Limbisa mabena biso toza batu. Perdoa aos nossos pecados, nós somos humanos. Toza ba faiblesse ba defo ndenge na Temos ndenge. fraquezas e defeitos muito. Ilo bibo ya ipana ngabi nyonso bozali kolemba kuma Finalmente, bozito. todos vós estáis cansados e Ngai na sobrecarregados. kopemisa bino. Eu vos darei repouso. Seigneur, Senhor, bénir Seigneur de Dieu. abençoa, Senhor Deus. Bino kozoloba. As bocas que estão a falar, Bakora ngwa mulimo santo. circuncida com o Espírito Bakora matoe Santo. koyoka. Nos ouvidos que vão ouvir, Yo sengi soutien na onzambe. pedimos o teu sustento. Mulimo santo Que o domine Espírito nesse Santo olho. domine neste lugar. Bana na church na auditoire. Culto até o auditório. Amora ba ofrande. Abençoa as ofertas. Na badime pesa mi Os Seigneur. que foram dados. Amora a presença mo kora Abençoa a moko. presença de cada um. Kolo to tikini nyonso na boka na yo. Deixamos tudo nas tuas mãos. Guérir ba malade. Cura os doentes. Console ba aflige Console os Seigneur. aflitos, Senhor. Fortifie ba faible. Fortifique os fracos. Nyonso pona lukumu na yo Tudo Seigneur. pela tua glória, Senhor. Na kombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus Cristo. To sengi bona kondima. Pedimos assim com fé. Amen. Amém. Nous sommes dans Joël chapitre 1, Estamos em Joel capítulo 1, verset 1 jusqu'à 4. primeiro versículo até 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura, isto não aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Rencontrez-le à vos enfants, et que vos enfants les rencontrent à leurs enfants, et que leurs enfants à la génération qui suivra. Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ce qui a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qui a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a lacusta a devorou. O que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Le coco vanda. Podemos sentar. On lit Genèse 20, Vamos a Gênesis 20. Genèse 20, verset 7. Gênesis 20, versículo 7. Maintenant, Agora, rends la femme de cet homme, devolve a mulher desse homem, car il est prophète. porque ele é profeta. Il priera pour toi, Ele orará por ti et tu vivras. e tu viverás. Et si tu ne le rends pas, E se não devolveres, sache que tu mourras, saiba que morrerás, toi et tout ce qui tu t'appartient. e tudo o que te pertence. Acte chapitre 3, Atos capítulo 3, verset 19 à 21. Atos 3, 19 a 21.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. e para que da parte de Deus venham tempos de refrigério e que envie Ele na presença do Senhor a Cristo que já antes de vós foi pregado. Et le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. O qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou antigamente na boca dos seus santos profetas. Ah, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Senhor, acrescente bênção à leitura da sua palavra. Nous avons béni la restitution de l'arbre de l'épouse. Falamos sobre a restauração da árvore noiva, Kozongisa mato kozongisa nzete ya mwasi ya libala. a restauração da árvore noiva. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Ah, nous avons commencé déjà cet sujet Já começamos com este sujeito avant que je puisse tomber malade. antes que eu adoecesse, Mais les autres serviteurs ont fait l'intervention. mas outros servos fizeram a intervenção. Depuis semaine passée, nous avons solitaire na biso. Semana passada retomamos a nossa pregação. Alors, semaine passée, nous avons sur les jours de la grâce. Semana passada falamos sobre o dia da graça. La différence qui se trouve entre les jours de la grâce A diferença que há entre o dia da graça et les jours du e Seigneur. o dia do Senhor. Baoto yaki na bango, Os que estavam presentes, totanga ki écriture belé. lemos muitas escrituras Tokozongela e ngote. nós não vamos repetir. Yango na foko yaka chaque jour na église. Tens que vir à igreja todos os dias. Il faut apparaître tous les jours à l'église. Tem que aparecer na igreja todos os dias. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Parce que chaque jour suffit sa peine. Porque cada dia tem o seu alimento. Tout le monde a quitté. E nós vimos, Tozo vivre na temps ya grâce. tivemos no tempo da graça. Ndenge toza botar na temps ya grâce. Nós estamos assim no tempo da graça. Depuis que Yesu akufaki de E kulusi. de que o Senhor Jesus morreu na cruz, Tina mkono na biso yo. até os nossos dias, Si église kokende, até que a igreja for arrebatada, temps ya grâce esili. o tempo da graça vai terminar. Temps ya grâce. O tempo da graça, ekosukisela Vai terminar enlèvement ya église. o arrebatamento da igreja. Soki église Quando a ekei, igreja for arrebatada, enlèvement e ekesalami, o arrebatamento acontecer, grâce esili mpona a graça banation. finda para as nações. Etikali sikoyo, Agora vai ficar mukolo ya kanda ya o nzambe. dia da ira de Deus. Yo mon Você, frère, meu irmão, yo ma você, sœur, minha irmã, okangami na mokili, está pegado ao mundo. olingi na Você mokili, que não gosta do mundo, ozokanisa mokili yango você ekosuka acha que te. esse mundo não terá fim. Frère, Irmão, le jour du Seigneur, o dia do Senhor c'est le jour de la colère. é o dia da ira. Nzamba ko venger Deus vai vingar-se contre batamasubu, contra os contre pecadores, ba incrédules, contra os incrédulos, contre batinyoso bazotosa yo bana nzambe contra te. todos que não obedecem à palavra de Deus. Ora ko venger contre bango. Deus vai vingar-se contra eles. Tomonaki ba écriture belé. E vimos muitas escrituras Mais lelo tozongela ngote, e hoje não vamos recuar. lelo tokotala makambo mosusu. Hoje veremos outras coisas. Tozobela si la restitution. Falamos sobre a restauração. Restitution A restauração ezali significa restituer restituir, kozongisa eloko ao voltar alguma coisa epa nkolo nango, ao seu dono, kozongisa eloko devolver algo pa nkolo nango, mokolo nango ao seu dono oyo ya ebandeli. do princípio. Exemple, Por exemplo, telefone ezali yanga, este telefone é meu. moto moko alokotiaka yango, Alguém apanhou, obe ayibi ou yango, então alguém roubou. bato bamoni ye. E as pessoas viram-lhe. Ah, pesa telefone, Dá esse telefone. zongisa telefone na bato, Devolve o telefone alheio. bakozongisa ngo pa n'importe qui Não te, vou devolver a qualquer bakozongisa pessoa. ngo pa nkolo nango. Devolver ao seu dono. Amen. Amém. Restituer E restituir ezali kozongisa eloko nyonso significa devolver toda coisa na esika nango ebandeli. ao seu estado Oto original. kozongisa eloko epa nkolo nango. Devolver algo ao seu dono. Alléluia. Amém. Bon, écoutez, je vais lire l'homme de Dieu Vou ler o homem de Deus sur ce qu'il dit aussi, sobre aquilo que diz também, sur la restitution, sobre a restauração. la signification. Je suis dans la paragraphe 48. Estou no parágrafo 48. 48, 48, autant en même petit 49. podemos ler até 49.
C'est un sujet prêché le 22 avril 1970. Foi pregado em 22 de abril de 62. 22 avril 70. 22 de abril de 62. Paragraphe 48. Parágrafo 48. Et je vite regagner à la maison, j'ai pris mon dictionnaire E quando voltei a casa, peguei o meu dicionário et tout quelques autres écritures. e todas outras escrituras. Je me suis mis à copier certaines choses. E comecei a copiar algumas coisas. Et puis j'ai pris le dictionnaire E Westberg depois peguei aquele pour dicionário voir la Webster différence exacte de para ver a diferença exata et restituer. entre restituir. Restituer signifie Restituir significa remettre au propriétaire original devolver ao dono original. ou remettre dans l'état Ou initial. então voltar ao seu estado inicial. Nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Nós podemos fazer valer o direito à restauração. Restaurer Restaurar signifie significa ramener levar ou ou restituer. então restituir. Il y a une signification à É o restauration. que significa restauração. Restituição. Devolver? Oui, mes frères. Sim, irmão. Donc, tant qu'il y a Genèse, Nós lemos em Gênesis, Genèse chapitre 20. Gênesis capítulo 20. Bible A Bíblia diz, tomoni Abraham. vimos aqui Abraão. Après avoir nzambe visité, Depois de Deus ter lhe visitado, Abraham yambaki batumisatu. Abraão recebeu 3 homens, Bazalaki ba ange. que eram anjos. Yango yambi bango. Quando recebeu eles, Moko kati na bango azalaki nzambe moko Elohim. deles era o próprio Elohim. Alors, Então, yango yambi bango quando recebeu eles, asalili bango quelque chose à kolia. e fez algo de comer para eles. Balié. Eles comeram, Alors, bapesaki promesse na Abraham. então ele deu a promessa a Abraão. Badisernaki même pensée. E também ele até discerniu o pensamento. Batuni Abraham. Perguntou a Abraão, Wapi Sarah. onde está Sara? Sarah lobi Abraham lobi azali nakuna na kisima na kuzima. Abraão disse que a Sara está atrás da tenda. Abina ye tokozonga lisusu Disse que voltaremos mais na mule koya lá no próximo ano. na saison yo kaka. Nesta mesma Mwasi na época, Abraham akobota a tua mulher Sara vai conceber. Ah, Sarah kuna na kizina zake ayoki Sara na aseki. cozinha ouviu, começou a rir. Ela Azomba. começou a zombar. Nana komi mo bange Eu boye. já estou assim velha. Parce que bakomaki déjà ba mi bange. Porque já eram velhos. Proche à 100 ans. Já estavam quase aos 100 anos. Est-ce que na uzasu na posa Será mobile? que terei mais prazer do meu marido? Yango ayo ima. Quando ela estava aí a murmurar, Nzamba yoki. Deus ouviu. Abi pourquoi? Por ali Sarah zose. Disse, por que a Sara está a rir? Est-ce que panzambe nikama pasi zali? Será que existe algo impossível a Deus? Sarah bangi. A Sara temeu. Abi na sekite. Disse, eu não ri. Nzamba biso seki. Deus disse, você riu. Profeta apesi commentaire O alobi. profeta deu um comentário e disse, Nzamba linga koboma Sarah. Deus poderia matar a Pona Sara incredulité wana. pelaquela incredulidade. Irmão, C'est. irmã, Pona incredulité na yo. pela tua incredulidade, Dieu peut te tuer sur le Deus champ. pode te matar no mesmo momento. Mais chance, grâce. Mas era a graça, Ya Abraham. a graça de Abraão. Sarah zalaki ya parti Abraham. A Sara era parte de Abraão. Alors, Então, mi bale bakei na Sodome. outros 2 foram a Sodoma, Bakei kote a message na Sodome. foram pregar a mensagem em Sodoma Pona kobimisa Lot. para fazer sair Lot. Moko atikalaki na Abraham. Deles ficou com Ye Abraão. wana nde Elohim nzambe. Ele que era Deus, o Elohim. Ayebisaki Abraham ba secret nyonso. Disse a Abraão todos os segredos. Oyebi lisolo yango yango te Vocês lisolo conhecem biso. essa história, não é nosso segredo. Bakei. Eles foram, Sodome eziki. Sodoma queimou. Alors, E então, nzamba changeaki Deus mudou banzoto ya Abraham na Sarah. o corpo de Abraão e Sara. Abraham bakomaki na Sarah komaki rajeuni. E Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Azwaki bakasi Eles zizi. tiveram novamente força. Alors, E então, Abraham azalaki Abraão era, na Mamre. ele estava em Dans les Mamre. chaînes de Mamre. Estava nos carvalhais Estava de puta aqui na Elohim. Quando se encontrou com Azalaki Elohim, na chaîne de Mamre. estava nos carvalhais de Mamre. Un certain Em moment, um certo momento, alongwe ele saiu. akisi kuna na chaîne acide. Ele desceu até debaixo lá no sul. Sokotanga na Genèse 20 sokotanga na ndako komona ngunu. Se você ler Gênesis 20, você vai encontrar isso. Akena mboka moko lisusu quelque part. Ele foi também numa outra cidade. Alors, kuna simba kisuta moni suke. Então lá também, Tika kene séjour na mboka ya Gerar. ele quis estadiar em Gerar. Akena Gerar. Ele foi a Gerar. Tango komi na Gerar. Quando ele chegou a Gerar, Aba koma. antes de chegar, Ayebisi Sarah. disse a Sara, Muni eh. tá sabendo? Siki to komi kuna na mboka. Se chegarmos àquela cidade, Batsu batunio. quando eles te perguntarem, Koloba te kosa mbali. Loba ka kosa ndeko na ngai frère. diga somente que você é minha irmã. Koloba te na sa mbali na yo. Não diga que eu sou teu marido.
Então bakomi na vile. Quando eles chegaram naquela cidade, Sara kitoko. Sara era muito bonita. Frère, Irmão, até ele foi que ao ponto que ruo wana Gerar. aquele rei de Gerar, Tango amoni Sara. quando viu a Sara, Frère, irmão, c'est jeune roi wana. aquele jovem rei, Marabuko enlever Sara. uma vez recuperou a Sara, Enlever. recuperou a Sara Aquele nanda kuna e ele. levou ele na sua casa. Frère, Irmão, Nabutu. e na noite, Nzamba mona ni na songe. Deus apareceu-lhe através do sonho. Ayebisi roi. Disse aquele rei, Yorwa. disse, oh rei, Okokufa. você morrerá, Mwasi wanozi. porque a mulher que você tomou Aza mwasi abatu. é a mulher alheia. Rua banga O rei bisene. temeu, disse, Senhor, Est-ce que koiko bo mamoka to ko ba mamoto? será que você pode matar alguém Oya za pi, aza que innocent. é puro, que é inocente? Ngai na iba kite kaza mwasi Eu abatu. não sabia que era mulher Ye alheia. ko bisa inga kaza ser na ye. Ela me disse que era Aza irmã frère na dele. ye. Que era Pensa irmã bi kaza dele. frère, aza ser na ye. Também ele disse que era irmã dele. Abi yango wana penza. Então é por isso, é isso mesmo. Na mpeshe yo Eu te impedi oye bayete. para que você não conhecesse ele. Oye bayizoto na iti. Você não conhecesse o corpo dela. Zongisa ye. Devolve-lhe. O azali mwasi ya batu. Porque é mulher alheia. Moto wana azali prophète na ngai. E esse homem é meu Akobone la pona yo. profeta. Ele vai orar a favor de ti. Alors, E então, le roi, aquele rei, cet roi là, Abimelech, aquele rei Abimelech plutôt, o rei Abimelech, il était un roi de Gerar. ele era o rei de Gerar, Azaki roi ya ba Philistin. era o rei dos filisteus. Abimelech Então, Abimelech azongsi mwana mwasi ya batu. devolveu a mulher alheia. Yango totangi na bino É o que lemos juntos na verset 7. no versículo 7. Maintenant rend la femme de cet homme Então, devolva a car mulher a il esse est homem, prophète. porque ele é profeta. Frère bana mangazoki passage oyo. Agora me pegou essa passagem. Abimelech le roi Abimelech, o azongi rei, mwasi ya batu. pegou a mulher alheia, Azongisi pa kono na ye. devolveu ao seu dono. C'est ça restituer. Esse é que é restituir. Kozongisa Isso é que é devolver eloko algo na kolo na ngoyo ao seu libosa ye. proprietário. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous parlons sur le rétablissement. Estamos a falar sobre a restauração. De la restitution A restauração de l'arbre épouse. da árvore noiva C'est l'église. é a igreja. Tukomona longo tangu tukutana mona bakambele Nós começaremos a ver a... C'est l'église. É a igreja. L'église. A igreja, Na etana ngone ngezali. no seu estado como está, Ezala kabo etena tango kala. não era assim no princípio. Au temps des apôtres, l'église n'était pas No comme tempo dos ça. apóstolos, a igreja não era assim. Frère, Irmãos, église ebebaki. a igreja havia estragado. Tango bapôtre bakufa Quando os ki. apóstolos morreram, Église a ebebaka. igreja havia sido estragada. Yango wana Nzambe Por isso Deus aprometaki prometeu un prophète profeta na tango na biso asuka no oyo. nosso tempo aqui. Écoutez-vous, E qui ouvem ne croit pas que aquele que não crê, à la venue, a vinda, aux promesses na promessa, du prophète de Malachi 4, profeta de Malaquias 4. 5 à 6. Malaquias 4, 5 a Na 6. tango na biso oyo, Nesse nosso tempo, Nzambe aprometaki Deus prometeu akotinda de nos enviar un prophète profeta avant les jours grands et redoutables. antes do dia grande e Profeta Maboya. terrível. Esse profeta virá Avant mokolo wana ya kanda ya nkolo ya. antes desse dia da ira do Oyo tomonaki Senhor. mokolo yango ezoya ekomi E pene. vimos que esse dia está próximo. Avant mokolo yango ya, Antes que esse dia Nzambe alobaki venha, patina nano prophète. Deus disse que mandaria e não profeta. Mpona nini atina prophète? Por que mandaria um profeta? Azongisa kondima na Para biso restaurar a nossa fé, ndenge ezalaki como era na ntango ya baapôtre. no tempo dos apóstolos. Et ce prophète, E esse profeta c'est William Mario Branham. é William Marion Branham. Sans mâcher les mots. Sem, na verdade, faltar palavras. Bato ya dénomination bangomba Os denominacionais, bazondima bapromese yango te. eles não creem nessa Bazondimela promessa. ye te. Eles não creem nesse profeta. Frère, Irmão, en vrai dire, para dizer bem verdade, baza libanda na volonté ya Nzambe. eles estão fora da vontade de Deus. Bakosala nyonso bazosala kuna. Podem fazer tudo o que eles fazem aí. Bible alobi c'est en vain. A Bíblia diz que é tudo em vão. C'est en vain que vous m'honorez. É em vão que vocês me honram. Bakorala na bango ya pamba. O seu coro é inútil. Nyonso bazosala eza ya Tudo pamba. que eles fazem é desnecessário. Lokola bareconnaître promesse ntango na bango te. Não reconhecem a promessa do seu tempo. Barande ni l'égard le dessein de Dieu. Eles, na verdade, tornaram zero. Jésus ye moko alobaka. Jesus, ele mesmo tinha dito:
Dans Marc au chapitre 9, Em Marcos capítulo vous 9. pouvez lire à la maison. Podem ler em casa. Verset 11, je crois. No versículo 11. Marc 9, Marcos 9, verset 11 à 12. versículo 11 a Tango 12. batuna gai para disciple. Para perguntar-lhe aos discípulos: Est-ce que será que, bona nini por quê bascribe que os escribas balvakete dizem sempre Eli foya que Elias deve Eli vir? foya. Que Elias deve Marc vir? 9, 11 à 12. Marcos 9, 11 a 12. Jésus a répondu à Jesus Galobi. respondeu e disse: Oui, sim, Eli viendra Elias virá. premièrement Elias virá primeiramente et e rétablira restaurará au no futur. futuro. Pas au passé, E não no pas passado, au présent, não no mais au presente, futur. mas no futuro. Donc, tant qu'on E nós lemos aqui, futur, c'est Galoba. futuro quer dizer Likambe y après. algo que vai acontecer. Jésus a répondu à bien. Jesus respondeu também: Eli a koya. Elias virá A rétablir, e rétablira restaurará toutes choses. todas as coisas. C'est le temps dans lequel nous vivons. É o tempo que nós vivemos. L'apôtre Pierre, O apóstolo Pedro, dans Acte 3, em Atos 3, jusqu'à Totangi, onde lemos verset 19, no verso 19 jusqu'à 21. até 21, Alors, repentez-vous, ele disse: arrependei-vos conversez-vous. e convertei-vos, Wete masumu na bino para que os limbizama. pecados sejam cancelados. Tout le monde a E guetté, nós vimos faut se repentir, que arrepender-se ça qu'on regretter ma bena é yo. lamentar do seu mal, Faut changer ma kanisi na yo. mudar os seus Longola ma pensamentos. kanisi na yo. Tira os teus Ngapela longola ma kanisi na ngai. Oh ma kanisi na yo frère. Ma kanisi na ngai. Yango te ya Nzambe. São os de Deus. Ma kanisi na biso eza kobeba. Também que são corrompidos. Ma kanisi ya Nzambe te ya malamu. Muitas vezes que são reis. Repentez-vous Arrependez-vous. et convertissez-vous. Converter. Convertissez, Converter-se changez vos é voies. mudar de caminho. Tobongola banzela na biso. Mudar os Banzela na biso. nossos caminhos. Yango te ya Nzambe. Não são os de Pe Deus. banzela ya Nzambe. O caminho de Deus Yango te ya biso. são os nossos caminhos. C'est ce que la Bible dit. É isso que a Bíblia diz. Dans Isaïe. Em Isaías. Oui. Sim. Banzela na biso yango te ya Nzambe. Nossos caminhos não são caminhos de Deus. Nzela ya O moto. caminho do homem Eza nzela ya é mabe. caminho mau. Nzela ya masumu. Caminho do Po pecado. mutu nyonso. Porque todo homem Abotami na nzela ya mwasi. que nasceu através da mulher, Aza mowei. ele é um morto. Moto nyonso abotami na mwasi aza Todo homem mowei. nascido da mulher é um morto. Vi na yo eza mokuse. Sim, a sua vida é curta. Orgueil ya nini mon frère? Então, por que fazer orgulho, irmão? Orgueil ya nini ma sœur? Por que fazer orgulho, minha Pode irmã? não ser orgueil. Por que você vai se orgulhar? Naza mama poisera Não, poa. eu na verdade sou uma Naza mulher de frère peso. poa. Sou Naza bo. uma irmã Orgueil de ya pamba, peso. c'est rien. Orgulho inútil, Sans você não é Jesus, nada. rien. Sem Jesus, você não é nada. Tu es morte. Você é uma morta. L'homme né de la femme. O homem nascido da mulher C'est une morte. é um homem morto. Oza mowei. Você é um homem morto. Yango wana banzela na biso eza liwa. Os nossos caminhos são Bible caminhos da morte. A bitobotameli Bíblia diz que nós nascemos na masumu. no pecado. Tosalameli na iniquité. Somos concebidos na iniquidade. C'est pourquoi É por isso il nous faut naître de nouveau. temos que nascer de novo. Il nous faut la nouvelle naissance. É necessário que haja um novo nascimento. Ndenge tobotami na nzela basi, Como nascemos através da mulher, tobotami na kufa, nós nascemos da po tozwa morte. bomoi, Então, para que tenhamos a vida, ezosenga na biso é lisusu, necessário que nós também tobotama nasçamos. lisusu. Nasçamos de novo. Okozonga sio libuma mama Você te, não voltará mais no ventre neno da tua Nikodemo mãe, akanisaki yango, como pensou me Nicodemos. motama ya sika O novo nascimento ezali é yo mon frère, você, meu irmão, yo ma você, sœur, minha irmã, ndima aceitar liloba na Nzambe a palavra de Deus ekotela yo na que motema entre no teu coração esala mosala nango e que faça o seu efeito. wete Para que? obotama na molimo santo. Para que você nasça no Espírito Santo. Soko ndimi liloba na Se Nzambe você crer a palavra de Deus, ekochange yo. aquilo vai te mudar. Po Biblia prometaki na akolongola biso mitema A A mosuni. Bíblia prometeu de nos tirar o coração de pedra. De nos tirar o coração de pedra. Nzambe aprometaki kolongola biso Deus mitema prometeu mabanga. nos tirar o coração de pedra. Oui, Sim. Ezequiel 36, Ezequiel 36, verset 26 à 27. 26 a 27. Akolongola biso mitema mabanga mpona Os corações de motema pedra. mabanga O coração de pedra eza motema endimaka kokota endimaka liloba na Nzambe é um te. coração que não crê na palavra de Donc, Deus. liloba na Nzambe ekosala A mosala palavra te. não pode fazer o seu efeito. C'est pourquoi É por isso Nzambe aprometaki alongola biso Deus mitema prometeu nos mabanga. tirar corações de pedra. Oui mes frères, Sim, meus irmãos.
Pona nini? Por quê? Motema libanga frère. Porque um coração de pedra, Libanga. uma pedra. Soko zui Se libanga. você pegar uma pedra, Zuambeli. pegue uma faca, Suba na libanga. começa a picar na tal Melia kokota te. pedra, aquilo não vai penetrar. Po libanga eza makasi. Por quê? Porque a pedra é rígida. Mais Mas zwa musudi. pegue então uma carne, Zuambeli ya maluba sexa bien. Suba. pegue uma faca então, coloque Na dentro, musudi kokota bala moko. aquilo vai penetrar bem. L'épée de l'esprit c'est la parole. A espada do Espírito é a palavra. Ezo sena na biso zo motema ya musuni. Então nós temos que ter um coração de carne Enfin que para que soki ilobe bimi quando a palavra sair, ekoti mbala moko na possa motema. penetrar diretamente no coração. Nde epesa motema na sika. É que dê um novo nascimento. C'est ça mon É frère. isso, meu irmão. Soki tobotami na Yesu Se nascermos na em liloba na Jesus, Nzambe ou na palavra de na molimo Deus, santo se nascermos no Espírito nde Santo, ozwi motema na sika. é que você obtém um novo nascimento. Oui. Sim. Ibabi repentez conversez-vous. A Bíblia diz, Wetema sura bele limsama. arrependei-vos e para que vossos pecados sejam cancelados. Enfin que le temps de rafraîchissement Para que tempos de vienne refrigério de la part du Seigneur. venham da presença do Senhor. Le temps de rafraîchissement, Tempos de refrigério, le repos, o repouso. le repos, O frère. repouso, irmão. Celui qui est en Christ, Aquele que está em Cristo, celui qui est né de nouveau, aquele que é nascido de novo, c'est un homme é um homem et une ou femme uma mulher qui est dans le repos. que está no repouso. Mais où est-ce que na sikate, Aquele que frère? não tem novo nascimento, Azana repoté. ele não está em C'est un homme repouso. É agité. um homem agitado. Mot de moko limagaga. Um pequeno vento quando sai, Aza leste. ele não está tranquilo. Mokile yoke ne O boy. mundo vai à Ye esquerda, palandi. ele segue. Mokile zoni boy. O mundo vai à Ye direita, palandi. ele segue. Mokile kene boy. O mundo vai em Ye frente, pal- ele Mais segue. moto abota mota na sika. Alguém nascido de novo, Aza posé. ele é estagno. Aza stable. Ele é estável. Azo talaga le baranzam. Ele vela sempre na palavra de Deus. Tu manges. Quer coma, Tu ne manges pas. como não, Tout va bien pour lui. tudo vai bem para ele. Azara na mbongo. Quer ter Azara mbongo te. como não, Aza na glaise. ele está todo tranquilo. Aza na tibia. Ele está todo em paz. Azo talaga mo continue. Ele somente vela pelo seu Senhor. Jusqu'au temps de rétablissement. Até o tempo da restauração. Ah, le temps de rafraîchissement. Tempos de refrigério Viens de la part du Seigneur. venham da parte do Et qu'il Senhor. envoie celui qui vous a été destiné. Aquilo que vos foi designado. Jésus-Christ. Jesus Cristo. Frère, Irmãos, à côté de la biso yo akana maki pona biso. Ele nos mandará aquilo que nos foi designado. Yesu Christo. E é Jesus Cristo. Bible A dit Bíblia diz que le ciel doit que o recevoir céu deva receber jusqu'au temps de rétablissement. até o tempo da restauração. Jésus est dans le ciel. Jesus está no céu, Il est là retenu. Ele está aí, man. Kolo Yesu aza kuna. Jesus está lá, Na likolo. está lá no céu, Aza kuna simbami Ele está lá jusqu'au temps de retido rétablissement. até o tempo da restauração. Azozela avant ya. Ele espera, antes que Ele Ti venha, yona nga tobonga. que você e eu possamos ser Ti église restaurados. kozonga Até que a igreja for restaurada dans les temps primitifs. ao estado primitivo. C'est ça la vérité. É isso que é a verdade. Nous devons être restitués, frère. Nós temos que ser restaurados, irmãos. Mon frère, Meu irmão, sans c'est le temps de rétablissement. esse aqui é o tempo de restauração de tudo. Le message est A venu mensagem veio pour restaurer nos para cœurs. restaurar os nossos corações. Et pour les habiter mon abisso, Para restaurar nossos na corações. nenga A apôtre. fé dos apóstolos. C'est pourquoi, mon Por frère, isso, meus irmãos, quand on à l'église, quando viemos à igreja, il y a l'église pour nous attendre. não vem aqui para desperdiçar o teu Nous tempo. venons à l'église Viemos à igreja pour venir nous préparer. para vir nos Mpona preparar, toya para koyoka que venhamos ouvir nini yango molimo santo kolobela aquilo que o biso. Espírito Santo vai nos dizer. Frère, Irmão, yango toyelaka awa. é para isso que nós viemos aqui. Toyaka mpo moto alobela biso te. Não viemos aqui para que um homem Mpo nos molimo fale, santo alobela mas biso. para que o Espírito Santo nos fale. Amém. Et l'homme, E o homem c'est l'agent de Dieu. é o agente de Deus. Totangaki na bino te. Nós lemos juntos, Bible alobi, a Bíblia diz, nous travaillons avec Dieu. nós cooperamos com Deus. Nous travaillons avec Dieu. Nós cooperamos com Deus. Nzambe azosala ye moko O te. Deus não trabalha Azosala na bato mas na ele ye. coopera com seus Azosala na agentes, basali na ye. coopera com seus servos. Soki ozelaka nanu ke, Você espera aí, avant na ndima, antes que eu creia, ke Nzambe mutu alobi, que Deus é que mpona mona falou, Jésus akiti. eu ouvir o próprio Jesus a Tu dizer. te trompes, mon Não, frère. estás a se enganar. Tu te trompes, ma sœur. Estás a se enganar. Dieu irmão. parle à travers de ses Deus serviteurs. fala através dos seus servos. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade.
Jésus c'est la tête. Jesus é a cabeça. Nous sommes des membres E de son nós corps. somos membros do seu corpo. Il travaille à travers ses serviteurs. Ele trabalha através dos seus servos. Et nous venons à l'église E nós viemos à pour igreja écouter ce que l'Esprit dit à para ouvir o que o l'église. Espírito Santo diz à igreja. Et nous venons ici, E viemos aqui non pas pour nous empirer. não para que possamos piorar. Tozo yawa poto koma supi. Não viemos aqui Mais para que possamos piorar. tozo yawa Mas viemos aqui poto za la para changer. que possamos melhorar. Mais ce n'est pas Mas não é plus que tozo à l'église. que quanto mais viemos à igreja, Plus que mitema batizo kuma mabe. e mais piores nos tornamos. Plus que tozo à l'église. E quanto viemos à igreja, Plus que tozo beba. e mais piores nos tornamos. Frère, Irmãos, tu ne comprends pas. você não entende? Tozo bate. Você não Ni entende je vais au o que é que você vem fazer aqui. Tozo bate sozo au salinho. Você não sabe o que é que tu vens fazer aqui. Frère, Irmão, le temps est écoulé. o tempo já passou. Pour la zoya calamité. O Senhor vem brevemente. Le Seigneur tomi bongisa. E temos que nos preparar. C'est de l'ordre. Então, colocar-se em ordem. Dieu veut que son église Deus quer que a sua igreja puisse être en possa ordre. estar em ordem. Nous tous en ordre. Todos nós em ordem. La famille en ordre. Família em ordem. Nos maisons en ordre. Nossas casas em ordem. Tout en ordre. Tudo deve estar em ordem. Zambalingi nyon soza la ordre. Deus quer que tudo esteja em ordem. Nyon soza la restaurer. Tudo que seja restaurado. Les ministères, Ministère, l'église, la igreja, les dons, os dons, toutes choses todas as doivent coisas être restaurées. Sejam restaurados. Parce que c'est le temps de rétablissement. Porque é o tempo da Vous restauração. écoutez ce que Frère Franck dit. Vamos ouvir o que diz o irmão Frank. Frère Franck dit ici, Irmão Frank diz aqui, dans cette lettre circulaire, nesta carta circular, et octobre bar décembre 2014, carta circular de outubro/dezembro de 2014, page 7. página 7. Dans l'église restaurée, Na igreja restaurada, tout doit être dans l'ordre. tudo deve estar em ordem. Les ministères Os ministérios et les dons de l'esprit e os dons do Espírito aussi. também. Nasuki apprend organité. Eu paro aqui para ganhar o tempo. Nazui lettre circulaire, E vou pegar outra carta circular octobre 2017, de outubro de 2017, paragraphe, page 11 na 12. página 11 e 12. Lettre circulaire, octobre 2017, Carta circular de outubro de 2017, page 11 à 12. página 11 a 12. En ce qui me concerne, E ao que me concerne, l'important est la promesse principale pour la vraie église. a importância e a promessa principal para a verdadeira igreja, Les messages et paroles a mensagem em palavra, qui précèdent encore la seconde venue de Christ, que também prepara a segunda vinda de Cristo, afin que dans la vie personnelle de chaque croyant, para que na vida pessoal de cada crente, et aussi dans la vie spirituelle de l'église, e também na vida espiritual da igreja, tout soit ramené que tudo seja levado dans l'ordre divin, de volta à ordem divina, devant Dieu. diante de Deus. Le dernier message, A última mensagem, avant le retour de Christ, antes da volta de Cristo, est lié está ligada avec la foi et l'obéissance, com a fé e a obediência, avec la séparation com a separação et la préparation, e com a preparação, comme Frère Branham disait, como o irmão Branham me dizia, et avec l'amour parfait e com o amor perfeito et la foi dans chaque parole e a fé em cada palavra de Dieu. e de Deus. Message yé, A mensagem veio et yé ko précédé ko zonga na nkolo. para preparar a segunda vinda do Senhor, Ouete, para que kondima na biso, a nossa fé, tozala na kondima na obéissance. para que nós tivéssemos fé e obediência, Na séparation, e com a separação, séparation na nina masumu. separação com o quê? Com o pecado, Et na préparation na biso. e com a nossa preparação. Naquela avait na page 12, Vou à página 12, pour la pleine restauration de l'église. para a plena restauração da igreja, Tout cela est nécessaire. tudo isso é necessário, Que ce soit dans le domaine quer naturel seja no domínio natural, ou spirituel. como no domínio espiritual. Celui qui est devenu véritablement croyant Aquele que tornou-se verdadeiramente crente, accepte l'ordre divin, aceita a ordem divina, non seulement dans le domaine spirituel, não somente no domínio espiritual, mais également dans la vie personnelle, como também na vida espiritual, dans le couple e também nos casais, et la e famille. também nas famílias. Je répète. Estou a repetir, Oya komi mondimi penza solo. aquele que tornou-se verdadeiramente crente Il faut ndima ordre divin. deve aceitar a ordem divina.
ezaka na domaine ya molimo kate, não somente no domínio mais espiritual, même na domaine ya vie personnelle. como também no domínio da vida pessoal. Na vie na yo nozotambola, faut Na sua tambola kobanga Nzambe. vida, você deve andar com o temor de Deus. Il faut l'ordre. Deve haver a ordem. Faut ndima ordre Você divin. deve aceitar a ordem divina. Ordre dans nos vies, A ordem das nossas vidas. ordre personnel dans nos vies personnelles, Na nossa vida ordre dans la pessoal. couple, Ordem nos casais. ordre même dans la famille. Ordem até nas famílias. Na bandako mwasi na mobali, Nas na nossas couple, casas, o homem e a mulher. na couple c'est l'homme et la femme. No casal, é o homem e a Il mulher. faut de l'ordre. Que fazem a ordem. Mwasi faza lesika na ye, A mulher deve estar no seu mobali lugar. pe faza lesika O na homem ye. também no seu lugar. La Bible dit, A Bíblia diz: le mari doit aimer sa o marido femme. deve amar a sua mulher. Mibali bolinga basi na bino. Homem, ame as vossas mulheres. Ndenge nkolo alobi yango. Como o Senhor o disse. Bino mibabasi pe. E mulheres, Botosa mibali na bino. sejam submissas aos vossos maridos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, soki tolingi, se nós queremos, tokende na enlèvement, quisermos ir ao arrebatamento, il faut totia vi na biso en devemos ordre. colocar a nossa vida Il em faut bandako na ordem. biso eza en ordre. Nossas casas devem estar em Ma famille na ordem. biso en Nossas ordre. famílias em ordem. Dans nos maisons, Nas nossas casas, en ordre. deve estar em ordem. La famille en A ordre. família deve estar em ordem. Écoutez Vamos ouvir ce que la Bible dit. o que diz a Bíblia. Allons dans Éphésiens. Vamos a Efésios. Éphésiens chapitre 6. Vamos a Efésios capítulo 6. Éphésiens 6, Efésios capítulo 6. verset, tout en Éphésiens 5, Efésios 5. 22. Efésios 5, 22. Qu'est-ce que la Bible dit? O que é que diz a Bíblia? Éphésiens 5, Efésios capítulo 5, verset 22. verso 22. Jusqu'à 23. Até 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, comme au Seigneur. como no Senhor. Car le mari est le chef de la femme, Porque o marido é a cabeça da mulher, comme Christ est le chef de l'Église, como Cristo é a cabeça da igreja. qui est son corps, E é o seu corpo, et dont il est le sauveur. e no qual Ele é o Salvador. 25. 25. Marie, Maridos, aimez vos femmes, amai vossas mulheres, comme Christ a aimé l'Église, como Cristo amou a igreja. et se livre lui-même pour elle. Entregou-se a si mesmo por ela. Basi botosa mibali na bino, Mulheres, obedeçam aos vossos maridos, ndenge nkolo alobi. como o Senhor o disse. Sara banai kotosa mobali na ye. A Sara obedecia ao seu marido. Aujourd'hui, les femmes sont devenues insoumises. As mulheres hoje tornaram-se insubmissas. Mobali azana maloba mibale, O homem está apenas em duas palavras. mwasi akomi na 4, A mulher 5, já 10 maloba tem déjà. 4 ou mesmo até 10 palavras. C'est trop. Isso aqui é demais. Ça, ce n'est pas obéissance. Isso aqui não é ser obediente. Quand le mari parle, Quando o homem fala, yo zala na nie. cala-te primeiro. Yo kana na mobali. Ouve ainda o teu marido. Sima yo mwasi koloba. Depois você pode comentar. Mais lelo ti yango Mas tozomona. não é o que estamos a ver hoje. Même na bato tozobenga ba chrétien. Mesmo até aqueles que chamamos de cristãos. Même na ba église. Mesmo até nas igrejas. Ya message lelo. Da mensagem hoje. Soumission eza soutien. Não há mais submissão. Ba sœur ba komi ba teti. As irmãs se tornaram teimosas. Pourquoi? Por quê? Parce que ba ebike Porque elas sabem ba frère ba divorce kati. que os irmãos não fazem Ba divórcio. frère ba benga na bango Os te. irmãos não repudiam mulheres. Nous voyons beaucoup de choses. Vemos muitas coisas. Mwasi soko ninga kote na A libala. mulher quando quer casar, Bazo bala ye. quando ela está para ser casada, Akomi moto malamu. ela fica toda humilde. Amikitisi. Ela fica toda humilde. Soki abali kaka. Uma vez que ela casa, Migorodo. ela fica como Wani kono so ninga kote na mure na nani? Alinga kote na kalibasi. sabe quando quer entrar. Munokoza mukeme A boca está akondaka. ela emagrece Wakota. para que possa Se entrar. wakoti kaka. Uma vez que entra, Avimbani. começa a se encher. Ndenge basi losala. É assim que as mulheres fazem. Lokolo zalo na libala. Como estás aí prestes a Kobenga na casar, ngate. ela não vai me repudiar. C'est une honte. É uma vergonha. Si tu es insoumise, Se você é insubmissa, l'enlèvement pour o toi. arrebatamento para você. Oubliez. Esqueça. Oubliez. Esqueça mesmo. Marie aussi. E maridos também. Aimez vos femmes. Amem vossas mulheres. Aimez vos femmes. Amem vossas mulheres. Mibali mingi pe. E muitos homens também Balingi subasite. não amam mais as suas mulheres. Azana mwasi na ndagu. Ele tem a sua mulher em casa, Libanda só na sheri na tem ye. mais a sua amante algures. Libanda só na namorado na Tem ye. mais a sua namorada algures. Tu n'aimes pas ta femme. Você não ama a tua mulher? La Bible dit. A Bíblia diz, Moto moko te ako maltraiter nzoto na ye. ninguém pode maltratar Au o seu contraire, corpo. ko prendre soin Até nzoto o na contrário, yo. você vai cuidar do teu Yo corpo. zana mo mwasi na E ndagu. você que tem a tua mulher em casa, Mais libanda só na sheri. mas tem mais uma amante Libanda aí só na fora. makango. Tens uma namorada aí fora.
Je vous ai dit Eu vos disse que ce jour-là, que naquele dia, dans la vidéo, mon frère Sébastien Lagingaï, acompanhei um vídeo que me mandaram, couple mongo, um casal desses, mon bali mongo va assassiner hier pas moi aussi. um homem que foi assassinado pela sua mulher. Na kati ndaku na yeye blibala, Na sua casa, bazana mwasi na butu, ele estava com sua mulher de noite. ayambia pele ya mobali ya mwasi msusu. E recebeu chamada da sua mãe. Mwasi A azoyoka. mulher ouvia. Mwasi A alobia, mulher disse, ngande ni amana yue. eu então é que sou o teu animal de Ni carga. banda nzoko za kasuna Afinal, mususu você tem tido uma amante aí Awa fora. nyokola nga. Aqui você me castiga. Akezwa mbeni ya mfungwa. Aquela faca que se corta pela fuga. Asasi ye. E começou a cortar o seu marido. Mobali na pasi wana O susu. homem com aquela dor, Asali fora zumbeni ya ngole. pegou a mesma faca. Na mwasi E a sua mulher começou a rasgar a sua Baumi mulher. bale bakufi. E ambos morreram. Histoire sili. E a história acabou por aí. Bake wapi? Foram aonde? Tout doit en faire. Diretamente no inferno. Faites attention mon frère. Então, cuidado, irmão. Faites attention ma sœur. Cuidado, irmãs. Só coisa mariée, ela Se fidèle. você é casado, seja fiel. La Bible A dit, Bíblia diz, Hébreu 13, verset 4, Hebreus 13:4, que le que mariage o matrimônio soit honoré de tous, seja honrado por todos. les lits conjugales, Leito conjugal exempts du péché, sem nenhuma sujeira. car Dieu jugera les impédits et les adultères. Porque Deus julgará os prostitutos dos adúlteros. Mais toi, les balles, la gaia minoté, O leito matrimonial não pode ter nenhuma sujeira. minope basi. E mulheres Ela me também. bali gâté. Não é somente Mas homens. c'est belo, mas ali qu'on trahir pe mi bali. Muitas mulheres também que traem os seus maridos. C'est une honte, mon ma É sœur. uma vergonha, minha irmã. Yo moi c'est libala. Você é uma mulher casada. Na libando za na makamba. Mas aí fora tens aí o teu amante. Ba pa yepe ba yebi. Oh, Pagão ta só la mensagem. sera message. Veja, oh, irmã da mensagem. Asa pe sera message. Ta la. Olha, Tá. irmã da mensagem. Frère, sœur. Irmão, Ozo fingi saliloba. você está aí a fazer ofender. a Ozo palavra. fingi sanzambe na Está a biso. fazer ofender. Honte à Deus. toi ma Vergonha sœur. para você, minha irmã. Honte à toi. Vergonha para você. Répands-toi. Arrependa-se. Soko bon Se qualité. não se arrependeres, Aucun enfer. você irá para o inferno. Tu dois confesser à ton mari. Deve confessar ao teu marido. Tout en ordre. Tudo em ordem. Tu dois être tout en ordre. Tudo deve estar em ordem. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Que l'amour règne dans nos maisons. Que o amor reine nas nossas casas. La paix dans nos maisons. Que haja paz nas nossas casas. Totanga qui me connaît Pierre 3. Lemos daqui dentro de Pedro 3, Verset 14 kamba. verso 14 até embaixo. Que lokola Que como? mokili ezo zika na moto. Como esta terra vai queimar com fogo, Hein? sim. Biloko likole ko zeluka na Os moto. elementos vão dissolver aí. Frère, Irmão, la Bible a dit Bíblia diz, biso nós totambola na etamboli moko andamos com tipo, kozela nkolo na biso esperando o nosso Senhor, sans reproche sem nenhuma repreensão, ni tache. sem mancha. Oui, mes frères. Sim, irmãos. En paix, Em paz, sans tache. sem mancha. Tozonga na mano. Vamos voltar lá. De Pierre. Vamos a 2 de Pedro. 2 Pierre. 2 de Pedro. 2 Pierre chapitre 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Nanda kutanga verset 10. Em casa pode ler o versículo 10. Ah, totanga verset 14 kaka. Aqui vamos ler o versículo 14. C'est pourquoi bien-aimé, É por isso, amado, en attendant ces choses, esperando por essas coisas, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache procurai serem achados por ele sem et mancha irrépréhensible e irrepreensíveis dans la paix. em paz. Lokola tozozela biloko wana makambo ndenge na bapromese Como ndenge. esperamos por tais promessas, Frère, irmãos, tous s'appliquer, vamos nos aplicar. totia molende, Vamos nos aplicar tango koya tokutama quando sejamos achados sans tache, sem nenhuma mancha, irrépréhensible irrepreensíveis na kimia nyonso. e com toda paz. Mais aujourd'hui, Mas hoje, ce n'est pas ce que vous faites. não é o que vocês fazem. Des mariés, vous Casados, faites des pratiques mas fazem práticas comme des païens. como pagãos. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que vous avez biloko na ba téléphone. Por quê? Porque vocês assistem coisas Tava nos vossos païen. telefones, que é dos pagãos. Vous avez pratique mabe wana. Então, aprender essas más práticas Vous sale na basi. é que vocês fazem com vossas mulheres. Nous avons dit cela. Nós dissemos isso. Vous pouvez dire que je suis marié. Por dizer, oh, não, sou casado. Tu es marié, mais vous avez une tâche. És casado sim, mas tens uma tarefa. Tu as un reproche. Você tem uma repreensão também? Oui, pourquoi? Por quê? Parce que acte vous allez ça na kuna yo. Esses atos que você faz aí na tua casa Ils sont corrects. não são corretos? Oui, mes frères. Sim, irmãos.
Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Vous en moi aussi, Essa é a tua mulher Dieu a prévu un endroit e Deus colocou um lugar pour utiliser ta femme. para utilizar a mulher Tu laisses. e você Tu laisses l'endroit prévu Você deixa o lugar necessário pour faire l'amour. para fazer então as La relation as intime avec ta femme. íntimas com tua Tu mulher. abandonnes ce voie-là. Você deixa esse meio Tu appliques e tu aplicas dans autre endroit noutro lugar qui est prévu pour les caca. que é somente para defecar. C'est là où vous utilisez la femme. É onde você faz amor com tua Et ça mulher. souillure, mon É frère. uma sujeira, meu Et ça irmão. souillure, ma É soeur. uma sujeira, minha irmã. Nous devons vous dire la vérité sans Temos cacher. que falar a verdade sem esconder nada. Amém. Et ça souillure. É uma sujeira. Parce que moi, c'est Nangaï. Oh, ela C'est é ma minha femme. mulher, é minha mulher. Non, c'est ta femme, oui. Sim, é tua mulher. Mais Mas si elle est reproché, você si elle está est reproché, arrependido, você está s'il y a une arrependido. tache, Você tem uma c'est une mancha, souillure. é uma sujeira. Quand vous faites cela, Quando você faz isso, au lieu d'embrasser ta femme à la bouche, ao invés de beijar a tua mulher na boca, tu embrasses ta femme e você começa a beijar a tua mulher, dans les endroits qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas utile. lamber em locais que não são propícios. Ce n'est pas correct. Isso não é correto. C'est une souillure. É uma sujeira. Nous devons corriger ça, frère. E temos que corrigir isso, irmão. Et vous, les E célibataires, vocês também solteiros, dans les maisons, aí nas vossas casas, ayebi que vous êtes célibataires, sabem que somos solteiros, mais mas vous savez na yo ya kusala o masturbation. seu trabalho é de se masturbar. Ah, pour que ça pose ça, na zana Para la que balete. cumpra o desejo, Na não si ça pose ça, na que ça pose para ça. que cumpra esse desejo. Vous, les frères et les sœurs, célibataires, Vocês et ça va me irmãos, non pas ici, frère. Até irmãs. Bana mikie bozo mona Essas monsieur. crianças que vocês estão a ver aí, Baza musika. estão longe. Bakomi Já musika. estão mesmo longe. Pona civilisation Por mukilo. causa dessa civilização. Pona ba telefone. Ba telefone bébé si bango. Telefones estragaram as crianças. Le téléphone bébé si bango, frère. Telefone estragado Ça as ta crianças. continue ba telefone. Satanás entrou tão nos telefones. Binope. Vocês também? Ba para pona amor. Os pais também pelo amor. Mana nangai. Ma. Meu filho, Telefone. toma. Telefone yangu nasomele. Telefone Android. Vê, te comprar um telefone Android. Somele telefone a botão, é botão. Compra um telefone analógico. O te foi ambela ba Ou chamada. não, para aquela tenda. Foi a botão, pensa aí. Ele compra um telefone analógico. Mas eu pensei telefone Android. Se ele dá um telefone digital, Akokuta na magamoko. vai entrar em alguns sites Ya salité. impuros. Ateli ba film mabe. Começa a ver aqueles filmes. Allez, e bandi ko tinda E ifi. depois começa a lhe mandar Abando aquilo. sala ba pratique mabe. Começa a fazer essas práticas inúteis. Yozo kansa bana tibalala Você ki. pensa que eles já dormiram. Mais dans les chambres. Afinal, é no Bazo quarto sala deles. biloko mabele Fazem sinili pas. coisas impuras que não deveriam fazer. Bazo sala makambo salité. Fazem coisas impuras. C'est une suite. É uma sujeira. Vous faites la masturbation. Não, se Vous faites des masturbar choses, des aí. pratiques. Fazem práticas mundanas. Mon frère, ma Meu sœur. irmão, minha irmã. Soko moni mwana na yo jeune Você fille. vira o teu Ozo mo filho. suclete, dois téléphones pas to Pega o laie. seu telefone, recupera aquele telefone. Il faut de l'ordre. Deve haver ordem. Dieu veut nous trouver dans la sainteté, Deus quer nos achar na santidade, sans reproche. sem repreensão. Parce que la vie du Seigneur est très proche. A vinda do Senhor está próxima. Nous devons nous préparer, frère. E nós temos que nos preparar, irmãos. Ephésiens 6, Efésios capítulo 6, verset 1er. Efésios 6, primeiro versículo. Ephésiens 6, verset 1er. Efésios 6, primeiro versículo. Donc, il est assim. Vamos descer até embaixo, Même tina 4. até o versículo 4. Enfants, obéissez à vos parents, Filho, obedeçai aos vossos pais, selon le Seigneur. segundo o Senhor, Car cela est juste. porque isso é justo. Honore ton père et ta mère. Honra o teu pai e a tua mãe. C'est le premier commandement avec une promesse. É o primeiro mandamento dado com promessa, Afin que tu sois heureux para que tu vás bem et que tu vives longtemps sur la e terre. vivas muito tempo sobre a terra. 4. 4. Et vous, E pères, vos pais, n'irritez pas vos enfants, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mais levez-les mas criei-os
en les corrigeant corrigindo-os et en les instruisant selon le Seigneur. e instruindo-lhes segundo o Senhor. Bana botosa baboti na bino. E obedeçam aos vossos pais. C'est ça l'ordre Essa que é a ordem dans nos familles. nas nossas famílias. Le frère Ngalobi, ordre. Irmão Frank disse ordem. Ezala na vie na biso Deve haver personnel. na nossa vida pessoal. Ordre Ordre. dans la couple. Nos casais. Ordre dans la E famille. ordem também na família. Et la famille se compose E a família é composta du père, por pai, de la mère mãe et des enfants. e os filhos. Les enfants aussi Os filhos doivent também être obéissants devem envers les ser parents. obedientes aos seus pais. Bana botosa baboti. Obedeçam aos vossos Ndenge Bible pais. lobi. Como diz a Bíblia. Bana lelo bakomi rebelle. Hoje são rebeldes. Ndenge de Timothée 3 lobi. Como disse Deus de Timóteo C'est 3. l'esprit du temps de la É o fin. espírito do tempo do Les fim. enfants sont devenus rebelles Tornaram-se à leurs rebeldes parents. aos seus pais. Il n'y a plus de respect. Não há mais respeito. Il n'y a plus d'obéissance. Não há mais obediência. Bible biso lingo umele Já mwana disse, tosa papa se na. queres viver muito tempo, obedeça ao teu pai. Mais bana lelo yo Mas os filhos de hoje bakomi ba rebelle. ficaram rebeldes. Et il y a des fois pe E por vezes também, bana bakomi kotomboka kotambola os mabe. filhos estão a andar aí mal. Mais prophète alobi, Mas o profeta disse, eza faute pe ba parents. é culpa também dos pais. Oui mes frères. Sim, irmãos. Je peux parler ça. Eu também vou Je vous ai promis aussi Vos prometi isso, que la délinquance que a delinquência juvenil, la délinquance juvénile mes frères, a delinquência juvenil, meus irmãos, c'est faute à mes parents. é culpa dos pais. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. C'est faute aux parents É a culpa dos pais qui n'ont plus d'autorité que não têm mais autoridade en leurs enfants. aos seus filhos. La délinquance A delinquência d'aujourd'hui, de hoje, la délinquance juvénile, a delinquência juvenil c'est faute aux parents. é culpa dos pais. Si ba jeune fille, ba jeune garçon Os lelo, moços e as moças hoje ba komi ba délinquant, se tornaram delinquentes. c'est à cause ya ba parents, É culpa dos pais. ba papa, Os pais ba maman, e as mães baza sur une autorité te. não têm mais autoridade. Basili ko déserter, Eles desertaram. basili ko déménager. Eles se deslocaram. Basili place na bango ya kipapa ya Deixaram baboti. os seus lugares de parentes. Balembi. Eles cansaram. Basili laisser E aller. deixaram a libertinagem. Yango bana bakomi lelo yo, Os filhos hoje la délinquance. se tornaram delinquentes. Que signifie la délinquance? O que é que significa delinquência? Parfois tu ne comprends pas ce que signifie la Talvez délinquance. você não entenda o que é que significa delinquência. La délinquance, Delinquência, frère, irmão, c'est un criminel, c'est crime. é um crime a delinquência. Délinquance c'est crime, c'est crime. A delinquência é um Dá crime. ba délinquance. Bino mo baba miyibyo, gatunu mutaibi kuna bandi hapo mimi. Roubou é o que Oh, matou. aza délinquant. Ou não, ele é delinquente. Oh, délinquência. Ou então esse que é Ou aza bandi abomi. delinquência. Porque ele é bandido e matou. Oui, asali crime. Sim, ele cometeu um crime. Mais yeka kate délinquant. Mas não é somente ele que é um delinquente. Délinquant basé belé. Há muitos delinquentes. Oh, bana lelo bazo sala, baza ba délinquant. O que os filhos fazem hoje é uma delinquência. La délinquance, A delinquência c'est une transgression é uma transgressão. de la loi. É uma transgressão da lei. Sozo bangote. Yo zo sala Você le não sum. sabe. Você Ozo comete pecado. namorar. Você que namora. Ozo na chérie. Você que tem aí tua Ozo 14 délinquant. Você é um delinquente. Ozo transgresser la loi de Sim, Dieu. estás a transgredir a lei de Deus. Oh, bokanga bandi wana muyibi. Apoia Aza esse délinquant. bandido aí. Ele é Asali delinquente. crime. Ele cometeu um Yo crime. koza criminel, yo za na também chérie. é um criminoso. Lelo soko zawa. Se você está aqui Oza na likango na e yo. tens aí a tua namorada, Oza mama na bandi. você é um grande bandido. Oza criminel devant Nzambe. Você é um criminoso diante de Deus. Ovandi pa elongi bikilo. Exatamente. Elongi malamu. Mwana malamu zomona. Um rosto como se fosse um Nzambe menino. azomona yo bandi. Afinal, Deus te vê de bandido. La délinquance, A delinquência c'est la transgression de la é loi. a transgressão da lei. C'est criminel. É algo crime. Oui. Sim. Quand vous n'obéissez pas la parole de Dieu, Quando não obedeces a palavra de tu Deus, es un délinquant. você é um delinquente. Oui, parce que la parole de Dieu, Porque a palavra de Deus c'est la loi de Dieu. é a lei de Deus. Le frère Bana Olbi. Como disse o irmão Branham, Lilo Bana Nzambe za loi a Nzambe. palavra de Deus é a lei de Deus. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Même awa na otanga na lite ya oyo bana zote. Posso ler nessa mesma pregação? Na rescission de l'épouse. Sim, da restauração da árvore nova. Totanga na paragraphe 51. Vamos ler o parágrafo 51. Avant de continuer. Antes de continuar. 51. Parágrafo 51. Nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan.
Nós temos então o direito de fazer valer contra Satanás. Les droits que Dieu nous a O donnés. direito que Deus nos deu. Car Dieu a une loi. Porque Deus tem uma lei. Je répète. Vou repetir. Car Dieu a une loi. Porque Deus tem uma lei. Et c'est sa parole. É a sua palavra. Et cette loi. Que é essa lei. Sikoyo. Agora você, So zoto solo banazamite. quando não obedece a palavra de Deus, Ozo transgresser no banazambe. O transgresser no bego nanzambe. os mandamentos de Deus, Oza délicat. então você é um delinquente. Là 63. Parágrafo 63. En bas. Embaixo. Il y a une loi. Há uma lei. Il y a une loi établie Há uma lei estabelecida en toutes choses. em todas as coisas. L'État a tiré loi na ye. O Estado também estabeleceu a sua So lei. muta violé loi Se na. alguém violar aquela lei, Ba na délinquente. será chamado de delinquente. Nzambe batia loi na Deus também ye. estabeleceu a sua C'est lei. sa parole. É a sua palavra. So ko violé loi Se wana. você violar a lei de Oza Deus, délinquent. você é um delinquente. Lelo bana bakomi ba délinquent. Hoje, os filhos tornaram-se A delinquência juvenil delinquentes. A aujourd'hui. delinquência juvenil hoje C'est faute des parents. é culpa dos pais. Ba para basili ko démissionner. Os pais acabaram de demissionar. Para batiki pa place na bango. Mas deixaram seu lugar. Go supporter ngai. Suportem-me. Totanga taba citation à Frère Branham. Vamos ler algumas citações do irmão Branham. Quelques citations Algumas citações de Frère Branham, do irmão Branham, l'homme de Dieu. o homem de Deus. Il est prophète aí como na música. O profeta, ele que era vidente. Totanga na la foi qui est transmise, la foi qui a été transmise aux saints. A fé que uma vez por todas foi transmitida aos santos. Prêché le 29 novembre. Pregado aos 29 de novembro. Le 29 novembre 29 de novembro 1953. 1953. Nous sommes dans le paragraphe 36 Estamos no parágrafo 36 jusqu'à 39, até 39, 36 jusqu'à 38 jusqu'à 39. Nandako. 36, 37, 39. Parfois on a go sauter pour nous gagner temps, mais on a era musique de bam. Mudar devido ao tempo. Parágrafo 36. Não, sauter ma place, monsieur, pendant que vous êtes essentiels. Vous êtes mes sœurs. Então, Vous êtes mes sœurs. sois minhas irmãs. Écoutez, il Ouvem. n'y a qu'un seul droit dans tout l'univers. Há somente Il n'y a qu'un seul endroit dans tout l'univers. Há somente lugar em todo o universo Qui ira à un hommage que torna, ou então que dá, ou que rende homenagem à l'homme. ao homem. C'est Dieu É Deus. qui les lui rend. É Deus a quem lhe homenageia. Aujourd'hui, le Dieu de l'Amérique, Hoje, o Deus da América, bientôt le Dieu de Luanda, podemos dizer o Deus de le Dieu Luanda, de o l'Angola, Deus de Angola, c'est la femme. é a mulher. Observa como é que as mulheres estão a ser adoradas. Eh bien, c'est juste. E bem, isso é justo. Devait une de ces petites femmes. Devait. Apenas Aussi pour la longola la bosse. diz para uma dessas mulheres, Longola moi si mo como diz bilamba. para uma dessas mulheres, Devait une de ces femmes. diz para uma dessas mulheres Exposez-la. e exponha Ici quelque part sur la plage. aqui alguma coisa. En maillot de bain. Então ela estando com aquele fato de banho. Et l'enverra en enfer. E ela levará ao inferno Plus d'hommes muito mais pessoas que tous les débits de boissons que vous avez dans la ville. do que todos os bares que vocês têm aí na cidade. Zoa moi si mo ko zipola Pega eti. uma mulher, Zipola ile ngole bilamba, tika tambola na ville. deixa que ela ande assim nua. Frère, aba no tambola ka boy. Que ela começa a andar assim nua. Frère, par jour, Irmão, por dia, agotinda batebele na lifelo. ela mandará muitos homens ao inferno. Ebele batu bakokota lifelo. Muitos entrarão no C'est-à-dire inferno. bakolula Quer ye, dizer, que vão lhe cobiçar. bakokoya na E ye. vão cair com ela. Par rapport ya babaro eza na Em masala. relação aos bares aí que vem por aí. Les hommes Os homens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, que não têm Espírito de Deus bakoba notala ye. começarão a olhar até a mulher, Nakolo nenge basala lo. cobiçando como fazem homens. Talo bazotambola na bamini jepe, bazotambola na bakola. Mini saias e colares. Nenge kuti balula bango. Como até que elas estão cobiçadas. Je continue. Para continuar.
C'est juste. É justo. Et elle est le Dieu d'Amérique. Ela é Deus da América. Et il fait tomber les hommes. Ela fez cair os homens. Le diable savait cela au commencement. O diabo sabia disso desde o princípio. C'est la raison pour É laquelle a razão pela qual il a choisi la femme. que ele, o diabo, escolheu a mulher. Satan aponaki mwasi Satanás escolheu a mulher okwesila bato. para que deixasse cair os homens. Maintenant la femme Agora a mulher est rachetée. Que é resgatada, Elle peut être une sœur ela pode ser uma irmã et être pieuse. e ser até piedosa. Mais, Mas, frère, irmãos, ce qu'il nous faut, o que é necessário c'est davantage de bonnes é a mères. vantagem então de boas damas. À l'ancienne A mode, antiga moda, nées du Saint-Esprit, nascidas do Espírito envoyées Santo, de Dieu, enviadas por Deus pour élever correctement les enfants. para levantar corretamente os filhos. Toza naposa ba mama malamu. Daquelas verdadeiras Babotami na molimo na que Nzambe. nasceram no Espírito de Deus. Bayeba kobokola bana. Saibam cuidar dos filhos. Ndenge sengeli. Como é necessário. Vous parlez de la délinquance E juvénile. vocês falam da delinquência juvenil. C'est la délinquance des parents É a delinquência dos pais. qui est la base de cela. É a delinquência dos pais que é a base disso. Bozolo belo délinquance. Bana bakomba Os criminel. filhos Bana bakomba criminel. se tornaram Ouais, bana balobi. Eza ba parents ne bakuza ba criminel. São os pais que são os verdadeiros Bino ba criminosos. parents ne bakomba criminel. Pais é que tornaram-se Bozo tika criminosos. laisser aller na bana. Deixam libertinagem. Basala nyonso balingi. Façam tudo o que eles quiserem. Ote aza mwana. Não, ele é apenas um O filho. akoli na ye. Ele já cresceu. Akoli. Oh, cresceu. Na ndako na yo. Na tua casa. Azosala bizebe baba. Azosala bêtise. Essas besteiras. Na ndako na yo Na para. tua própria Yo casa. pozo permettre. Também você O vande permite. zoseka. Também cruzas os braços, começas a rir. Bana Filhos, na ba mama com mães até, bakoma loko ba camarade. tornaram-se amigas. Bana na ba papa bakoma loko ba camarade. Filhos e pai, todos Já tô amigos secado. estão a rir. Mama ko sale loko te. A mãe não vai Papa ko fazer sale nada. loko O te. pai não vai fazer nada. Na yo na bana na ba ma. Os filhos, Oza ba delinquante devant vocês Nzambe. são delinquentes diante de Deus. Un parent véritable parent, Um verdadeiro pai, une véritable mère, uma verdadeira mãe, il faut son autorité deve ter autoridade et pas mwana na ye. sobre o seu filho. Soko ligi mwana na yo. Se você ama o teu Il filho, faut son autorité. deve tomar autoridade Pour le voler dans zela para mabe. ele tirar daquele mau caminho. Mais comment yo maman, Mas como yo é que você, papa, mamãe, você oza na nzela malamu. Estás aí no bom Mais mwana caminho. zo tenga na Você zela mabe. tá assim, Olingi maboko vani na yo. Ozo seka, oza leze. Está sendo todo tranquilo. Tu ne comprends pas? Não, você não compreende. Olingi mwana na yo te. Você não ama o teu filho. Zo autorité. Homem autoridade. Tala mwana. Ei, observe, filho. Du tosanga ye. Homem obedeça. Ozala na nzambe tosa Esteja nzambe. que obedeças a Deus. Du soko lingi te. Ou então, se você não Kende quiser, libanda. vai-te embora. Kende sala ba bêtise Vai-te boso embora. na libanda Faça na as mona tuas te. besteiras aí fora que eu não vejo. Ah, frère. Irmão. Frère. Irmã. Bozo l'exape. Ah, também estão, são demais. Na pesa bi exemple ya papa wana ya mo ekudurista wana. Exemplo do pai do Mano Chaba. Mano Chaba wana. Sim, o pai do Mano Chaba. Mwana koti na musala ya O kudurista. filho entrou aí seguindo esse estilo Kuduro. Miziki ya mokili wana. Essa música Ya Kuduro. esse Kuduro. Papa tali. O pai observou disse. Ayi ko papa non pas question. O pai disse, não, eu não quero. Oko kende kuna te. Você não pode Na seguir boy isso. ba camarade. Eu não quero que você siga isso. Mwana insiste. O filho insistiu, Papa boy. o pai negou. Abidu bima. Então disse, ou você sai, Bimi seri banana. então lhe fez sair fora da sua casa. Mwana komi ko vanda ko ke ko lana ba balabala. Estava dormindo aí nas ruas. Saka badi ko vanda ba balabala. Dormir nas ruas. Il paraît plus tard yaka sina cadeau. Que veio com um presente. Camion. Ele veio com um Ah, carro. nasomba papa na Deixa camion. então persuadir o Wandi meu pai. mangana zonga. Para que ele Azu caminho não papa. O carro para seu pai. Pai, Papa bi. o carro. Pas question. Pai disse, não, não. Un nome de dénomination. Um homem denominacional. Mais bidon. Mas vocês, Biso na message. nós na mensagem, Ko papa na ni message, ni também diz, message. não, eu quero na Mais mensagem. bana bazo beba beba Os biso. filhos estão a estragar aí. Esa soni na batu ya mango bata mango baba mona biso. É uma vergonha que a denominacional vem isso. Lelo na ba église sala ni meku. Hoje, veja como é que está nas igrejas. Ba église ya message lelo yo. A mensagem hoje, E comme no na église ya ba dénomination. igreja denominacional. Différence za soutien na Não bata há pentecôtiste diferença com frère. os pentecostais. C'est une honte. Mas é uma vergonha. Surtout côté oyo côté ya basi. Principalmente nesse lado. Oh, nakala. Antigamente, Biso kutu ba parents, biso kutu mibali. nós até os homens,
Ah, c'est ça qui est moins difficile pour comprendre que on a fait un message. Preciso entender que esse é o irmão da mensagem. Moins un peu difficile. On va peut-être brochure. Difícil, talvez com brochura. Bah quoi, bah yo ka on fait un Poder message. saber se irmão da Mais mensagem. nakala. Mas antigamente, Passer. as irmãs, Frère, irmão, eza question aussi ba não é brochité. questão de pegar Ndenge ozomona ka ser na musika boy. Você vê a irmã de longe, Otalié. você olha ela, Banda na mutu. da sua cabeça, Sina manzaka. até na unha, O lobby déjà que você diz, oza ser na message. essa é minha irmã da Ça mensagem. vous querez ser, nzamba pambolo. Irmã, que Deus te abençoe. Amen. Amém. Você na message. Irmã da Mira mensagem, message. sim, sou. Banda na mutu kina Diz da manzaka. cabeça até nas unhas. Suki naturel. Cabelo natural, Manzaka naturel. unhas todo Cotonou natural. Tudo natural. Meloloyo. Mas hoje, Basuki komi basuki ampunda. agora estão a colocar cabelos de Cabelo. Estão a colocar Basuki a esse chevale. cabelo de cavalo. Bokomi ko imite mokili. Bokomi ko chame mabaze. Colocam Mabaze. até base. Ya nini masé? Afinal, estão à procura de quê, irmãs? Mon frère, ma sœur, Meu irmão, minha irmã, ici pas question de mondanité. aqui não se trata de La mundanismo. mondanité c'est ailleurs. Mundanismo é aí fora. Awa tokotika te. Aqui nunca permitiremos Ganga koloba contre la gritar ou mondanité. falar contra o Ici mundanismo. pas question de Aqui manche. não se Pas trata question de la de... mondanité. Não queremos de Pas mundanismo. question de maquillage. E nem sequer de maquilhagem. C'est le temps de É restauration. o tempo de restauração. Il doit voir la différence. Deixa ver a diferença Na ba ba na vérité. com aqueles que têm a Non ba verdade na vérité e os te. que não têm a verdade. Ate, amukega ka. Um pouco. Ba 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 mitolo. Dizem como os mais velhos. Ntaba oya liaka ba nani wana ba mwese wana mke na tongo. Dizem que o cabrito que come aquelas ervas Azolia mai wane ko ya gaitanga kana bambula. aqueles orvalhos que descem de manhã, Allié. Ala posa mai precisa de água. Alemboli. Então, ela lembra aqueles Alemboli vai wane ko ya kana tongo não, mai. aqueles orvalhos aí Oye ko ya kana na banana ba. que Na caem matiti em cima de folhas, na bamboko. aí nos matos. Alemboli. Ela lambe Atondite, aquilo, aquele não, susu. pega mais Atondite. ali, pega ali. Suka ngo mawapi E vai chegar até onde? na mai. Vai chegar até nas águas. Ah, se tu vai como na Vai rivière. chegar, assustou, já está dentro do rio. C'est pourquoi il faut faire attention, Por frère. isso deve ter cuidado. Nous devons faire attention. Nós temos que ter cuidado. Nous sommes au temps de la grâce. Estamos no tempo da Nous graça, sommes au temps de la restauration. estamos no tempo da restauração. Il nous faut Deve-se, vraiment na verdade, corriger nos enfants. corrigir os nossos filhos. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Aïe, aïe, aïe. Na bana mingi ezali mais peut-être Então, autant na semaine. Estava a mulher durante a semana. J'ai beaucoup de citations ici. Tenho muitas citações aqui C'est la délinquance. sobre a delinquência. Frère Banazoloba, Brana me diz, il faut la correction. deve haver a correção. Il faut la correction. Deve haver a correção Na bana na biso. aos nossos filhos. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Si tu vas laisser aller, Deixa com essa libertinagem. lisez même la Bible, ce qu'il dit. Vamos ler o que diz a Bíblia. Autant on a l'écriture. Vamos ler as Escrituras. Autant on a la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Vamos ler o que diz a Bíblia. Allons dans Proverbe, je crois. Vamos a Provérbios. Lisons Proverbe 23. Vamos a Provérbios 23. Proverbe 23. Provérbios 23. Proverbe 23, verset 14. 13 à 14. Provérbios 23, 13 a 14. Irmão, você já encontrou esse pode ler? Não retires a disciplina da criança, pois se a bateres com a vara, por isso ele não morrerá. Tu, quando estiveres a bater com a vara o teu filho, livrarás a sua alma do inferno. Na Lingala balobi. Eles lá disseram, Koboya kopesa mwana na yo etumbu tie. não negues em dar o castigo ao teu filho. Soko betie fimbo. Se ele chicotear, Akokufa ele te. não morrerá. Kutu yango ekobikisa ye na liwa. Até isso lhe salvará da morte. Amen. Amém. C'est clair? Está claro? Amém. Ok, na Proverbe 13, Vamos a Provérbios capítulo 13. verset 24. Provérbios 13 a 24. Proverbe 13, verset 24. Provérbios 13, versículo 24.
moto ya boya kakobeta mwana na ye aquele que nega bater o seu filho, alingaka ye não te lhe ama. kasi oyo alingaka mwana na ye Aquele que ama o seu filho, abangaka te kopesa ye não tumbo. teme castigá-lo. Basta mbona ekoka É suficiente. oyo apesaka mwana etumbu Aquele que fustiga o seu filho, alingaka ye ama-lhe. moyo aboya kopesa etumbu. Aquele que nega ele castigar, irmão, olingaka mwana te. você não ama o teu filho. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Mala mingi biso tangu zaliba na mike Nós, quando éramos crianças, papara na biso soki bazobeta biso bakasiga biso quando nos batiam, okaseneti alingaka oyo papa wana alingaka pensava, esse pai não me ama. ngala biso biso example papa na biso Eu ouvi o exemplo do meu pai. papa na biso abetaki biso atobeta mingi Nós fomos mesmo bem batidos. surtout pesi fele na ngai wana lokola azalaki tilibilaki nzuzu akisi mpona message azalaki makambo ekunda mabe Ele era muito desordem. soki afongoli bitumba Ele, quando começou a lutar, akobanga bikolo te ele não temia ninguém. ata lisheti akozwa Mesmo katana que vem. lelo omoni abana eza lelo Hoje, pai, bamtekisi quando tranquilo, é Deus que lhe acalmou. mais pas père azwi pasi mpe Mas o pai ele também apanhou muitas palmatadas. père azali kodiscipline O nosso pai disciplinava. nazomanze grand frère na biso mokolo ya Nosso liboso irmão mais velho mokolo frère era mais velho mesmo. mokolo so asokometaka nini apesaka na Quando ele bakamarade cometeu o fone, pere ntango azwa ye mokolo belakoli Mas pai lhe pegava, bete makofi azobaluka na mabele impôs sonagre. biso tobanga Nós temíamos aí. tokasela okola papa alingaka biso Pensávamos que o pai não nos amava. mais alingaka biso Mas ele nos amava assim. toye kokanisa toye kotala pra ezali mpona bolamu na Devemos biso entender que era para o nosso bem. oui mes frères Sim, irmãos. c'est comme ça É assim. mwana azokende na moto O filho vai para o fogo. moto eza O wana fogo está aí. mwana moke ayebile ntina moto te A criança que não sabe o que é alingi o akende fogo, koya na moto ele está prestes a ir ao fogo. yo ozotala na E ye você está vendo tudo. yo kolo mwana Você que é o teu pai. andre kokende te André, não vai. okende na moto te Vai no fogo. ye mpe azopusana Ele kaka também está se okende na aproximando. moto te André não vai. azopusana Está se okende na aproximando. moto te kosi André não vai. azopusana Está kaka se aproximando kokende sempre. te te kokende te na André, moto para. Oh. suka nango E no fim- ifo tya nani Ele queima. É culpa de quem? soki olingaka Se ye você ama ele. andre kokende na moto te André, não vai no fogo. apusa ye wana Tá se kokende na aproximando, moto te não vai no fogo. apusani Se kaka aproxima. voye na makasi visa ye longola Então, faça-lhe voltar. avec l'autorité Com autoridade. nous devons montrer l'autorité à nos enfants Temos que mostrar autoridade aos nossos filhos. nga aza wana ye oyo Meu filho está aí. ye aza wana Ele está aí. na batere ye aza wana Lá nos Tá autoridade na terrenos. bateria, Nós não. estamos nos terrenos. babeta mina na kobeta bango Eu lhes batia mesmo. so basala ye na kobeta Se bango brincar, só lhes batia. ye aza wana Ele está aí. na badavid bango Até David e todos. aza kopikola bango bafilme Eu até lhes chicoteava. Amém. ti bakombalaka papa Até que entenderam, o pai faz isso para o nosso bem. nous devons corriger nos enfants Temos que corrigir os nossos filhos. même ti sikoyo mpe natika kosurveille te Até hoje eu também não parei. ti de sikoyo mpe controlar. natika kosurveille bango te Até hoje eu não parei de controlar. ata baza na chambre nango mpe moke na koti na chambre bango Eu sempre entrava no quarto. mokoti tu moke na koti na Eu chambre entrava kosurveille no quarto. nini telefone O wani telefone está tocando, está fazendo. boso nani Está a conversar com alguém? boso nani Está a conversar com alguém? nini na telefone O que está ote no papa telefone? contrôle Sim, o controle. pourquoi Por quê? baza nano na ndako na ngai Ainda estão na minha casa. ote bakomi babikolo Ou nós já somos adultos. nakotika kokontrole bino Vamos parar de vos soki boza controlar. so na ndako na ngai Quando te não estiverem na minha tanke casa. boza no na ndako na Quando ngai estiverem na minha casa. nakotika te Eu kokontrole não vou bino parar de vos controlar. nakotika te Eu kokontrole não vou bino parar de vos controlar. pourquoi Por quê? parce que olingi bolamu ya mwana na yo Você quer o bem do teu soki filho. mwana na bebi Se o teu filho eza estragar, mawa na yo mama é tua culpa. mawa na yo Não é parent culpa de você, pai. bongo mpo na nzela ya nzambe E agora está para o caminho de Deus. okotika bana Você vai deixar os filhos babunga na bango que se percam? non Não. nous devons corriger nos enfants Temos que corrigir os nossos filhos. c'est ça mes frères et sœurs É isso, irmãos e irmãs. nous devons faire tout Temos que fazer de tudo de les corriger para corrigi-los. po ete nzambe asepela na biso Para que Deus se alegre conosco. etika balese ale te Paremos com essa bana libertinagem. basala nyonso balingi Para que os filhos façam tudo o que eles quiserem.
C'est le temps É o tempo de mettre nos vies en ordre. de colocar nossa vida em Tolingi. ordem. Nós queremos Na biso baboti. nós os pais, Ba papa. Nossos pais. Na ba mama. Quantas Na mães. bana na biso. os nossos filhos, E cosa ne se nos toquer na nós lola temos alegria ensemble. quando formos ao céu juntos. Meio papa mama cosa ne Mas o sembo. pai e a mãe, será que pode estar Yo ke na lola mwana tika na ye. você ir, o teu filho ficar? Olingi mwana na yote. Não, você não ama o teu filho. Olingi bana yote. Você não ama o So teu ko lingi filho. Se bango. você amasse Il eles, faut qu'on corrige bango avec você tem que l'énergie. corrigi-los com toda. Tant que Enquanto grâce à notre corriger enquanto a bango. graça Zonsa bango na nzela. faça-lhes voltar no caminho. C'est ça mes frères. É isso, irmãos. C'est pourquoi É por isso, tu peux continuer les jours suivants. vamos continuar nos dias a Pour seguir. terminer mes frères, Para terminar, meus irmãos, nous devons être en ordre frères. temos que estar em ordem. Jésus vient bientôt Jesus frères. vem brevemente. Nous devons mettre nos vies en ordre. colocar nossas vidas em ordem. Être obéissants Ser obedientes à la parole de Dieu. à palavra de Deus. Oui mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Être assis au temple. N'abandonnez pas notre assemblée. Les jours passent. Le Seigneur vient O bientôt. Senhor vem brevemente. Vous êtes devenus des dominicains. Tornaram-se dominicais. Oh mes frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Vous comme distraits. Vous comme dominicains. Nós dominicais. Vous avez mis l'argent et le travail en première place. Vocês colocaram trabalho em primeiro Otie nzambe na nsima. e Deus em segundo. Misala na bino. Vossos trabalhos. Bambango ekomi liboso. Dinheiro é que está em frente. Noza na mosala personnel. Você tem vossos trabalhos pessoais. Tu ne travailles pas à quelqu'un. Você não trabalha no Estado. Pourquoi pas okanga mosala tokende na Você não mobili? pode fechar e vir à igreja. Oh mes frères et sœurs. Oh, irmãos e irmãs. Repentez-vous frères. Arrependei-vos. Otika ptila kwa dimanche. Parem com essa de vir só no domingo. Un jour, Dia, la grâce terminera. a graça terminará. Ça c'est la vérité mes frères. Isso é a verdade, meus irmãos. Arrangeons nos vies. Arranjemos as nossas vidas. Mettons nos vies en ordre frères. Coloquemos as nossas vidas em ordem. C'est pour notre bien. É para o É nosso por votre bem. bien frère. É para o nosso bem. irmãos. Si nous vous aimons, Se nós vos en amamos, tant que des serviteurs de Dieu, como servos de nous Deus, devons vous dire la vérité. temos que vos falar a verdade. Tokotika pete. Também nunca vamos parar. Église etambola Que a ezalaka igreja toujours ande. ezala na vie ya maso ezala Oteya. na mondanité Esse mundanismo. soki mokili ekoti na Se église o mundanismo entrar na igreja, nguya ya nzambe kobima o poder de Deus vai desaparecer. molimo na nzambe kokima E o Espírito de Deus vai fugir. nzambe akosepela te E Deus não vai se alegrar. yango wana Por isso, il faut toujours togangaka temos que gritar sempre. togangaka Temos que gritar sempre. comme des chiens méchants Como se fossem mabecos ou cães selvagens. lobi lisolo ya frère Branham Sabe aquela história do irmão Branham? il a dit une histoire Ele contou uma história. un homme homem azalaki pauvre O homem era pobre. azalaki kovanda na ndako na soki ya batoli ya matiti eza ndako vivia. moko ezanga ntina Na sua casa aí de capim, uma casa inútil. azalaki na mbwana ye Ele tinha aí o seu cão. pauvre via pasi Era pobre, levou uma vida mesmo. jour moko difícil. abimaki ake kotima na boyamona atrouve Ele encontrou matière première Encontrou matéria akuti libanga na ye Encontrou aí o ya seu talu ouro. Encontrou aí o seu ouro. tuti wolo na ye Encontrou aí o seu ouro. tanga moni yango Ele quando observou assim, wolo disse, oh, encontrei ouro. mbwa Ah, meu cão. mbwa na ngai Meu cão. lobi na bongi Amanhã eu vou estar rico. lobi nakomi patron Amanhã agora vou ser lobi nakomi patrão. mokonzi Amanhã serei patrão. nazwi wolo Ah, consegui ouro. esili Acabou. na bongi Agora estou rico. eiti na ndako Ele foi até a sua casa. va lobi nakomi mokonzi Amanhã eu vou ser rico. bandi kosepela lobi na bongi Vai ficar feliz. Amanhã eu vou ser rico. nakomi na richesse Agora tenho essa riqueza. nakoteka wolo Eu lobi vou vender esse ouro. nakokoma mbwama Agora vou ser rico. ere ekoki E quando chegou a hora, bute ekoki chegou a noite, alali ele dormiu. lobi nakokoma mbwama E amanhã eu vou ficar rico. lobi nakokoma mbwama Amanhã eu vou ficar rico. asituka Ele assustou. mbwa bandi O koganga cão começou a latir. Começou a ladrar. ye azolota ndoto na ye Ele aí sonhava. lobi nakokoma mbwama lobi Amanhã eu vou nakokoma ser rico. mbwa asitutelajima Estava sempre a alamuki ladrar. Ele acordou. mbwa O cão. tika kutia makelele Para de ladrar. tika nga nalala pongi Para de ladrar o tika nga nazala cão. repo Deixa que eu descanse à vontade. lobi nakomi mokonzi Amanhã eu vou ser rico. lobi nakobonga Amanhã eu vou ser rico. nakoteka wolo tika kutia makelele Então para. Aquele lá. Foi dormir. mbwa O cão continuava a ladrar. alamuki mpe mbwa nayebisi yo tika makelele ko tika koderange nga tika kokangela nga lobi nakokoma mokonzi Amanhã eu vou ser rico. ayebaki te ke Não sabia. moyibi bakoteki deja Os ladrões já haviam entrado. bazoya malemale Eles vinham devagarinho. bazoya malemale Vinham devagarinho. bayebaki ke Sabiam aza na wolo que ele tinha ouro. alingaki baya kobotela wolo Eles queriam roubar aquele ouro. mbwa azalaki chien méchant Mas o cão soka moni moyibi alinga puzala Ele, quando viu que ele estava para se aproximar,
Ye mutu mukozi kolomboza ibati. Então o dono do cão não sabia de nada. Tika você makeli yo. Pare de gritar então. Dérangement. Porque há tanto incômodo. Tango amondi dérangement leki. Quando viu que há muito incômodo, Azuka mundu kabale. pegou a arma. Yo. Ozo chama kelele lo binga koma ngozo bite. Odera makale. Vamos ser rico. Abeti mundu kinambua. Alvejou então o cão. Mbua kufi. E o cão morreu. Tanga kufi. Quando morreu, Akeko lala. ele foi dormir. Bala moko. Uma vez. Ni baye kaka Os pan. ladrões vieram, Azi mutango. pegaram aquele homem, Abomie. lhe mataram, Azi or. e pegaram ouro e levaram. Mutu akufa kate. E o homem que não morre, Akufi. morreu. Wapi richesse. E onde está a Wapi riqueza? tumboa mango. Onde está a tal riqueza? Nyonso esili. Tudo havia terminado. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque aina kishe na ye. ele odiou o seu cão. Les serviteurs de Os Dieu, servos de Deus nous sommes comme les chiens méchants. somos como aqueles madeiros. Nous allons voir les mois méchants. Somos como aqueles madeiros. Ceux qui te Se monient. nós virmos Moyibi. o inimigo, Diable. diabo, Kati l'église. dentro Kati da na tina igreja, bino. ou na vossa Il faut vida, to ganga. nós temos Il faut que to ganga gritar, da unioso. temos que gritar. Wete sinuke. porque senão Okokufa. vocês vão morrer. Alléluia. Amém, amém. Oko iko ina kabiso te. Vocês não podem nos odiar. On s'appelle la ba serviteur. Alegre-se com isso. Quand vous avez serviteur Quando vérité. pregam a verdade. Amen. Amém. Parce que vérité o lelo. Porque essa verdade hoje, Toto siango. se obedecermos, Tukozala kuna. nós estaremos lá Toko sepela. e nos alegraremos. Pour aujourd'hui, Por hoje, tosukiawa. findamos por aqui. Et le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe.